Tá ótimo. Então, gente, vamos começar então o nosso Hot Seat de hoje, a nossa live, e eu estou aqui com o prazer de encontrar o doutor João Carlos. Doutor João Carlos, para quem não conhece o nome todo dele, é João Carlos Das Neves Pereira. O homem é MD e PhD, cirurgião torácico do Hospital Euroté Jorge Pompidou. No Brasil, ele fez graduação em cirurgia geral, cirurgia torácica, fez doutorado, tudo pela USP de São Paulo. Ele é instrutor, coordenador e diretor State Faculty do ATLS. Foi meu instrutor do ATLS quando eu não estou falando sua idade aqui não, Joãozinho, que eu também sou velho. Eu sou velhinho, pode falar. Eu tive a honra de ser aluno do João quando eu fui aluno do ATLS, ele foi meu instrutor, e ele é presidente do International Palliative Euro Program, com sede em Paris. O Dr. João, ele mora em Paris hoje, ele está falando de Paris diretamente com a gente. Ele foi um dos autores do capítulo de trauma torácico do ATLS, o ATLS que agora está na 11ª edição, essa atualização do ATLS. O João foi um dos responsáveis por escrever esse capítulo, e aí eu tenho a honra de recebê-lo aqui para a gente poder discutir, falar sobre trauma torácico e falar sobre as atualizações do ATLS em trauma torácico. João, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por aceitar o convite, e a palavra é toda sua, por enquanto. Primeiro, eu queria agradecer, eu posso chamar de Carlão aqui, eu chamo de Dr. Carlos? Claro. Eu chamo Carlos de Carlão. E queria agradecer a todo mundo que está aqui, porque eu sou apaixonado por trauma, né? Eu sou cirurgião torácico, mas eu sempre vou para urgência da cirurgia, porque eu sou apaixonado por discutir trauma, e eu estou convicto de que trauma tem que discutir assim, né? Tomando um café, tranquilo, porque na hora que chega o paciente, ele merece um atendimento efetivo e não que a gente deixe de atendê-lo para discutir, né? Então, a hora de discutir trauma é tomando uma cerveja, tomando um café, numa noite depois do trabalho, e não lá na hora que chega a vítima, né? Então, por isso que eu queria agradecer a todos, porque é fundamental que exista na sociedade médica e também não médica a preocupação com o trauma, assim como tem por outras emergências e urgências, porque é só com essas discussões, com esses grupos contínuos, com esses fóruns de discussões, trocas de ideia, todo mundo familiarizado, que quando o paciente chegar, ele vai conseguir receber um tratamento efetivo, porque senão a gente, infelizmente, quando vai para lugares onde não se discute trauma, a gente fica meio surpreso, às vezes, de ver como o paciente sofre de condutas pouco eficazes, pouco eficientes, descoordenadas. É isso mais ou menos que eu queria agradecer a todos vocês e o Carlão. Até tem que me segurar, porque se me deixar, eu fico falando aqui, até 1h da manhã, fico falando até amanhã, quer dizer, até amanhã, hoje cedo. Então, vocês vão me falando aí o tempo. Isso é muito importante. Foi um dos motivos pelos quais eu criei o meu perfil Unitrauma, criei esse grupo do WhatsApp, onde o pessoal do 12 Trauma vem. Eu tento fazer live sempre que eu posso fazer com o pessoal. Estou devendo, tem algum tempo que eu não faço live, estou voltando agora com você, porque é justamente isso, quando a gente fala sobre um assunto, quando a gente bota o assunto e tenta esgotar pelo menos o máximo daquele assunto, principalmente quando a gente está falando de trauma, a gente acaba conhecendo mais, a gente vai tirando dúvidas, a gente pega a dúvida de um, que às vezes é a nossa dúvida. Aqui nesse grupo tem muitos médicos, tem estudantes de medicina que estão se preparando para formar e que vão pegar de uma porta, né, no pronto atendimento. O destino da maior parte dos médicos é trabalhar em pronto atendimento, mesmo que depois vai fazer uma especialização, vai fazer uma residência, vai trabalhar no plantão. A mãe que o Brasil a gente tem muitos pronto atendimentos, muitas UPAs aí do interior que às vezes não tem tudo. Você vê aqui em Belo Horizonte, que é uma cidade enorme, que tem o Hospital João 23, que é referência de trauma no Brasil inteiro. Na UPA onde eu estava hoje atendendo esse paciente, que eu postei lá, não tem ácido tranexâmico, não tinha como fazer sangue nesse paciente. Então, tão importante quanto a gente ter o conhecimento, eu ter o meu conhecimento de ter estudado, ter pegado o livro do ATLS, lido,
e a experiência que eu tenho do dia a dia, a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, sentar, eu aprender com você, você aprender comigo, eu aprender com a Glaucia, com o João Vitor, com o Caio, com o Fred, a gente aprender entre a gente, conversar, sentar, como a gente senta para conversar sobre futebol, e quanto mais a gente fala de futebol, mais a gente sabe de futebol, como a gente senta para falar de política, vamos sentar e falar de LF, porque o paciente precisa disso. O paciente precisa que mais médicos, mais estudantes de medicina se sentem para conversar sobre medicina e não sobre outras coisas. E você sabe, Carlão, quando aluno, eu tinha ainda cabelos, eu queria até fazer uma homenagem a um grande mestre do trauma que eu tive, que foi o professor Dário Birolini, que era do departamento de cirurgia lá em São Paulo, lá na USP. E um dia, eu era jovem, cheio de espinha, cheio de grilos e muito cabelo, né? E com vocabulário pobre, né? E fui ouvir uma palestra de trauma em 1991, entregando a idade, né? E eu lembro que o professor Dário Birolini falou que o importante não é ter centros de trauma. Eu acho, na minha ignorância, eu não entendi nada, né? Ele falou, o importante era ter o espírito do trauma. E você sabe que nesses anos todos, eu já fui para lugares onde, igual você falou hoje, né? Onde você não tem os meios físicos, mas quem estava lá tem o espírito do trauma. E também já tive em hospitais top de linha no mundo, onde tinha tudo fisicamente, mas não tinha o espírito do trauma. Por isso que é interessante essas duas coisas, né? As pessoas com espírito do trauma, e como você falou, né? Claro, se puder não faltar nada para o paciente Melhor. fisicamente, ajuda muito. Mas talvez não adianta nada ter. Eu lembro que um dia tava um amigo meu Agora, como você é de Minas, né, Carlão? Eu vou contar um caos, né? Um amigo meu me convidou como torácico, né? Era um hospital em São Paulo, que até era curioso, porque como ele historicamente tratava tuberculose, era um plantão só de torácico. Eu nunca tinha visto isso. Era um plantão de torácico, porta fechada. E ele falou assim: minha esposa vai ter filho, você não quer ir lá para mim essa noite? É para dormir, porque no fim, tomar conta da enfermaria. Eu achei estranho. Eu falei: bom, nunca vi isso, mas eu vou. E era um hospital que tinha acabado de ser reformado, mas tinha tudo. Quando eu cheguei, tinha tudo, tudo que você pode imaginar para trauma, apesar de ser fechado. E não é que me chega um traumatizado que trouxeram as pessoas passando por ali, trouxeram um rapaz espancado. Eu tinha tudo que eu precisava, mas era um lugar que não, apesar de ter todas as coisas físicas, não era um lugar com espírito do trauma. E sabe que foi um dos lugares mais difíceis que eu tive para atender um paciente traumatizado na minha vida, eu vou dizer que não raramente em lugares que eu tinha tudo fisicamente. Mas como E tinha uma equipe. a guerra do Haiti, por exemplo, que não tinha quase nada. Hoje já fui para lugares, em situações que não tinha quase nada fisicamente, mas as pessoas se organizam e se comunicam bem, seguem um protocolo. No caso, a gente vai falar de ATLS, mas eu acho que é o protocolo mais conhecido e mais usado mundialmente, é o ATLS, e as coisas funcionam como você falou hoje, né? Você atender, conseguiu fazer o X, a BCD. Então, acho que tem essa ideia também, né? De manter esses fóruns de discussão e para ter uma massa crítica de pessoas com espírito do trauma. E o trauma acontece a qualquer hora, né? Não dá para dizer, é igual parada cardíaca, né? Ah, eu sou torácico, não vou saber fazer uma compressão cardíaca de qualidade, né? Não dá, né? O trauma acontece em Ele qualquer não lugar. avisa, ele não avisa. Esse paciente que chegou foi exatamente assim. O plantão hoje estava lotado, eu atendendo a porta, suturas, traumas menores. Aí deu o horário, falei para a enfermeira, ó, tá tranquilo agora, vamos almoçar, vamos. Cara, eu esquentei meu almoço, sentei para almoçar na segunda garfada, batem na porta, doutor, baleado. Quer dizer, eu não estava esperando o trauma chegar, e nem o trauma, ele vai respeitar o seu horário de descanso, o seu horário de almoço, ele vai chegar na hora que tem que chegar. E a gente precisa estar preparado em qualquer momento, com qualquer equipe que seja, melhor que a gente esteja mais preparado antes do trauma chegar. É o que eu falo muito com os meus alunos, você tem que se preparar para atender o trauma, antes do plantão, antes de ir para o plantão. É o que a gente está fazendo aqui agora, sentando aqui e se preparando e aprendendo a atender trauma.
João, sobre o ATLS especificamente, a gente está vendo agora que está chegando uma nova atualização, a 11ª edição, que é o ATLS 11. Eu acompanhei desde aquele simpósio lá nos Estados Unidos, né, a reunião do American College para discutir as novas tendências e as atualizações que viriam. Recebi os PDFs, que é esse que a gente mandou lá no grupo para os alunos, sobre as atualizações, e veio realmente muita coisa nova. Algumas coisas que me surpreenderam positivamente e algumas coisas que me surpreenderam negativamente também, porque eu esperava algumas mudanças que não vieram e vi algumas que me deixaram meio assim, será que isso realmente deveria mudar ou Deveria deveria mudar, funcionando? Especificamente sobre o capítulo de trauma torácico, que a gente tem, né, no ATLS, na 10ª edição, que já era muito boa, o conteúdo do trauma torácico no livro da 10ª edição, e agora vem a 11ª mudando algumas coisas mantendo e outras coisas mudando. Vamos falar um pouco sobre essas mudanças, especificamente. não, que eu vou falar já da parte do capítulo da 11ª edição em comparação à 10ª na parte de tórax, mas a gente sabe que o ATLS, quando você pega lá desde a primeira edição e você vai indo, eu tenho várias, né? Eu gosto de ir para trás e olhar o que mudou, às vezes, na urgência, eu não sou cirurgião torácico, eu faço XABCD, né? Então, às vezes eu vou discutir com o pessoal mais jovem, eu gosto de pegar, assim, as edições mais antigas, e sabe que às vezes quando você pega, sei lá, a 6ª edição, por exemplo, você vê que durante a discussão, por algum motivo, alguém era muito a favor de fazer, por exemplo, as imagens de coluna cervical, né? Se você pegar a 6ª edição, você sabe que os parágrafos até chegam, eu posso dizer, porque sempre tem alguém que quer uma coisa baseada realmente em algumas evidências, mas outro é mais a favor de outra, e acaba o capítulo ficar um pouco com informações das duas correntes dentro do mesmo capítulo. E talvez na hora de compilar o capítulo, acaba se deixando parágrafos de uma corrente, da outra, que para discutir numa noite de terça é muito bom, mas para instituir como um livro que vai rodar por pessoas mais jovens, eu já fui jovem, você precisa realmente de uma informação mais didática, mais clara. Eu me questiono o valor de deixar a discussão escrita ali no capítulo. E é o que aconteceu na 11ª edição, como em todas, né? Tem coisas que na 10ª está mais didática, tem coisas que na 11ª está mais didática. Aí alguém vai falar, poxa, mas as pessoas se sentam para discutir, a discussão demora meses para o capítulo sair, e na verdade, quando se vai fazer um manual de um programa como o ATLS, que é oferecido não para o cirurgião de trauma, mas para quem está sujeito a ver um trauma, que eu vou dizer que, com raras exceções, quase que todos nós, né? Eu acho que tem algumas coisas que não ficaram muito didáticas do 11ª como na 10ª. Vou dar alguns exemplos, né? Uma coisa que eu acho importante, antes de falar da habilidade da técnica, né? Do que mudou na técnica, eu vou falar um pouco da organização do capítulo em si. Se a gente pegar as edições mais antigas, tinha uma coisa muito didática, muito didática, muito didática, e por isso quem tiver a 10ª edição, guarde, porque ela ainda mantém essa discussão nos capítulos do conceito de primary survey, secondary survey. Então, vou dar um exemplo. Eu lembro que nos capítulos anteriores, a didática era, a gente fala todas as lesões do primary survey, que você tem de detectar. O paciente não vai sair da nossa frente do primary survey sem checar se tem ou se não tem, ou tentar checar se não tem, as lesões do primary survey. E depois, sim, claro, tem lesões que vão aparecer só depois. Então, vou dar um exemplo.
Antigamente a gente falava uma piada, né, para os residentes na porta. Tinha tinha um filme antigo, um filme americano, que alguém se perdia no interior do Mississippi e depois ele entrava assim, vou pedir informação, ele parava num galpão, tinha um pessoal tocando blues. Aí o cara pede informação, dá, e aí fala, obrigado, tchau. O pessoal fala, não, tchau não. Ninguém sai daqui sem cantar um blues. E o cara tinha que cantar um blues. E a gente falava brincando isso na urgência. Falava assim, olha, se o paciente chegar aqui na sala de urgência com mecanismo de trauma sob o tronco, não pode esquecer quem cai, sabe? O velhinho, ele é um mecanismo, ele não tem TCE. Ele não tira a cabeça, bate no chão e põe de volta. Ele caiu inteiro, né? Se caiu, né? Ela não tem não vai para ortopedia porque fraturou o fêmur, né? A velhinha não tirou o fêmur, bateu e pôs de volta. Então, qualquer mecanismo sobre o tronco, né? Não foi um cortinho no dedo. Né? E sobre o tronco, a gente já viu os crush injury distal que dá problema, né? Ou sangramento exanguinante distal, mas bom. Vamos ser mais didáticos. Trauma sobre o tronco, né? Aquele negócio de pequeno trauma, médio trauma, grande trauma, depende, trauma, né? Então, o paciente chega na sala de que sofreu um trauma sobre o tronco com alguma energia, seja uma queda ou coisa maior, ele merece um XABCDE. Então, até a gente brinca, né, que ia fazer uma camiseta. Todo mundo tem direito a um primary survey. E então a gente dizia, ninguém vai sair daqui sem cantar um blues. Então, vamos supor, no trauma torácico, né, que a gente está falando. Então, olhando pescoço e traqueia, tem algum sinal de pneumotórax hipertensivo? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas tem ou não tem? Não parece ter. Tudo bem, então vamos ficar atento. Pode ser que todo primo pode ser que seja pobre, né? Todo pneu hipertensivo, quando chega, às vezes não é. Todo hemotórax maciço, quando chega, era só um pouquinho, né? Todo hemotórax maciço já foi 1 ml, 2, 3, 4, 5. Todo pneumotórax hipertensivo já começou um pouquinho, né? Depois aumentou. Bom, então a gente procurava, era muito didático o capítulo, e falava assim, lesões do primary survey. Na hora que o paciente chega, que você não tem radiografia, você não tem nada. Você tem uma vítima que voou da moto, foi baleado, você não tem noção do que ele tenha. Você não tem radiografia, você não tem nada. Então, ali você descartava, no capítulo de tórax, as lesões do primary survey, que era obstrução de via aérea, que era no ar, mas entrava a parte da clavícula, né? O pneu hipertensivo, o hemotórax maciço, né, que até depois a gente vai discutir, que eles mudaram um pouquinho, estava mais didático da 10ª edição. Hemotórax maciço, né, e por aí você ia descartando, pneumotórax aberto, o tamponamento cardíaco, né, e depois, bom, aí você achou alguma coisa, essas, no primary survey, tinha um afundamento do externo em cima da via aérea, você resolvia. Tá bom, resolveu. Tem pneumotórax hipertensivo, você já resolve. Depois nós vamos discutir, igual eu falei, depois vamos falar da parte do gestual, da técnica, né? Mas você resolvia. Tem o hemotórax maciço, você detecta no primary survey e resolvia. Tem um tamponamento cardíaco, você detecta e resolve. Resolvia assim, do que dava, né? Resolvia. E depois você ia para o secondary survey, que às vezes, dependendo do paciente, o secondary survey não vai ser nem no mesmo dia, né? Porque o paciente que vai lá, uma furadeira na cabeça para tirar sangue, vai abrir o tórax, vai tirar o baço, vai empacotar o fígado, meter os parafusos na bacia, arrumar o fêmur. Talvez você vai fazer o secundário survey amanhã de manhã, né? Mas enfim, estava tudo muito claro, né? Já nesse capítulo, a 11ª edição, por isso quem tiver a 10ª, eu acho importante guardar, ele fala das lesões todas, claro que fala, mas aquela didática de ninguém vai sair daqui sem cantar o blues, ou seja, vamos ver se não tem as 6 lesões que vai matar o paciente no primary survey. E depois eu respiro, eu e o paciente, se der, isso pode ser horas ou minutos depois, vai fazer radiografia de tórax e bacia, que são os adjuntos, vai monitorizar, vai fazer gasometria, tudo. Depois, talvez a gente acha um pneumo pequeno, que aí são as lesões nos outros capítulos, estava muito claro.
do secondary survey. Sim. Talvez eu vou achar sonografia, que na ausculta não vou captar. Pequenos hemotórax, não maciços, pequenos pneumotórax, que a gente que é mais velho sabe que basta fazer uma tomografia em todo mundo para você achar. Todo mundo não, lógico, né? Em quem dá para fazer, você vê que tem um monte de pneumotórax pequeno, mas bom, na radiografia talvez não apareça, mas ele apareça. Então, aí você tinha as lesões do secundário survey. Já nesse capítulo da 11ª edição, como eu falei, cada um tem sua opinião, não vem ao caso se foi a minha. Eu manteria, mas porventura acharam melhor assim e ficou assim. Eles descrevem os mecanismos da anatomia, depois os mecanismos de lesão, mas não tem aquela coisa de o checklist. Né? Prática, né? O checklist. Eu acho que vai para a sala de urgência, é interessante fazer esse checklist, escrever no papel, falar, cara, o que eu tenho que procurar? Eu tenho que ter um bom esteto e alto índice de suspeita para procurar essas lesões. Claro que o pessoal mais jovem tem o ecógrafo. Eu, minha cara no esteto, né? Claro que eu sou um dinossauro, né? Um fóssil. Então, quem tiver o ecógrafo, com ecógrafo, bom, enfim. Mas tenha em mente quais são as 6 lesões letais do trauma torácico. Que está descrito na 11ª edição, mas na 10ª estava o checklist, né? As 8 lesões potencialmente letais, que vão ser achadas talvez só nos exames complementares radiográficos do secundário survey. E isso eu acho que na estrutura do capítulo eu aconselho as pessoas continuarem a dividindo na cabeça delas. Chegou o motoqueiro que voou da moto, chegou o baleado, chegou o espancado, chegou quem caiu, a velhinha caiu na rua. Aqui é o primary survey, eu vou todas as lesões. Vou cantar o blues. E se eu desconfiar que tenha, em alguns casos a gente acaba tratando. A gente tá mais velho, treinado de gente que não tinha tórax, não sei, né, naquela correria da urgência. Às vezes o esteto não ajuda, o cara tem pelo no peito, é obeso, é musculoso, tá gritando, o bombeiro pedindo a prancha, aquela moça da secretaria falando, o senhor tem 5, 10, 15, 20 reais, a pessoa preocupada às vezes com o filho que ficou no carro e foi para outro hospital, uma mãe, uma esposa, né? Ou o pessoal que vive do veículo, né? Quantas vezes a gente vai perguntar para o motoqueiro no ar, você tem lesão de distração para saber se tem dor no pescoço? Minha moto, o que aconteceu? A moto não é minha, doutor. Não, mas presta atenção aqui no pescoço. Não, mas doutor, não perca total, eles falam, né? E ele não presta atenção no pescoço, então tem que tomar cuidado, né? Que a gente fazia os diagnósticos, às vezes, por alto índice de suspeita, acaba drenando, mas enfim, a gente procura essas lesões letais, né? Não deixar ninguém ir lá. Eu já tive na minha casa uma radiografia e já tive uma tomografia de um pneumotórax hipertensivo, porque o paciente chegou no primary survey, não sei, tinha imagem, eu não sei o que aconteceu. E um colega meu mostrou, e um dia eu ia mostrar no congresso, né? Assim, pô, o cara chegou a fazer, e o cara morreu na tomografia. Morre na tomografia, porque vai instável para a tomografia. Né? Ah, você sabe que provavelmente o técnico da tomografia falou, pô, rapaz, ele peito não respira. Ele deve ter pensado, poxa, respira mesmo, né? Porque o rapaz, infelizmente, ele morreu lá, porque demorou-se para... Então, eu acho que tem em mente quais são as lesões letais do primary survey e a ideia de que essas lesões, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax maciço, tamponamento pericárdico, o tórax depende, né? Que cada edição ele foi para o primary survey e para o secundário survey. Claro, porque depende do tórax instável. Tem tórax instável grande, pequeno, médio, enfim. E procurar essas lesões. E por mais que alguém possa olhar para você e falar, Carlão, você é um fanático, você acha que todo mundo tem tudo? Não, acho mesmo. Eu acho que todo mundo. Se não tiver, bom, porque eu falo para os residentes, às vezes, uma velhinha cai na rua. Eles falam,
nossa, mas você é muito, muito fanático, você faz XABCD em todo mundo. Eu falo, mas para a velhinha que não tem nada, que às vezes ela vem andando, né? Ela não é resgatada pelo resgate, ela vem andando com um saquinho de mercado, às vezes ela caiu, depois fez compra e veio. O XABCD vai demorar 3 minutos, né? Para ver a boca da velhinha, ver o pescoço, escutar, ver a frequência. Vai demorar 3 minutos. Então, acho que se eu pudesse fazer uma camiseta e pendurar lá na urgência, todo mundo que tem trauma sob o tronco tem direito a um primary survey. Todo mundo. Esse negócio, tem alguns lugares, todo lugar que eu vou no mundo, né, até minha esposa reclama, todo lugar que eu vou na urgência, né, para ver. Claro que eu já passei maus bocados, assim, perigo de vida até, mas eu gosto de ir. E eu vejo lugares que se uma velhinha cair e ela reclamar de ter uma deformidade no fêmur, alguém lá na triagem, seja qualquer profissional de saúde, tria ela para o Manchester, no trauma, e desvia a radiografia do fêmur. Sem antes olhar sem antes ver se furou o pulmão, sem antes ver se está com a cabeça. Eu acho que, infelizmente, eu espero que ninguém passe por isso, nunca. Mas quantos de nós aqui que estamos assistindo já viu gente morrer de morte evitável na urgência por causa disso, né? Que alguém teve ideia brilhante, eu vou adiantar o serviço. Ó, o motoqueiro voou da moto, bateu no carro, voou por cima, ele está reclamando de dor no cotovelo. Ortopedia. A radiografia do cotovelo, né? E o cara faz um hipertensivo. Por quê? Porque se ele estiver lá no corredor do raio-x, eu não sei se alguém tá no espírito do trauma, né? De ver lá, pega um gel, e enfia no tórax depois a gente discute aonde, do tórax do paciente e salva ele, né? Então, então eu acho que a primeira mensagem eu guardaria o checklist do Primary Survey. Eu acho que isso é É vital. mais didático, né, João? Principalmente para isso que a gente estava falando, porque nem todo mundo que atende trauma, que está lá de plantão na sala de trauma, é cirurgião torácico. É importante, principalmente, para aquelas pessoas, para quem realmente o ATLS foi feito, que é o cara recém-formado, que está lá na porta, é o cara que está fazendo uma residência ainda de cirurgia, se ele for cirurgião de clínica, é o cara que resolveu pegar um plantãozinho de ficha verde num plantão que era tranquilo, de repente chega um trauma. Para essas pessoas, o ATLS é feito. Então, ele precisa ser o mais didático possível, né? E entender que a pessoa que está lendo aquele capítulo não é cirurgião, não vai saber a diferença de uma coisa. O que eu entendi um pouco dessa mudança, eu não sei se eu estou exagerando, você me corrija se eu estiver errado, mas essa 11ª edição está mais para um livro-texto de trauma do que para um protocolo em si. O protocolo é isso, é A, B, C, D. Bom, eles estão fazendo um livro-texto, tentaram até com a humanização do atendimento do trauma e tal, não sei que mudança eles tentaram fazer. Não é que o conteúdo seja ruim, o conteúdo é bom, mas é um conteúdo para você sentar e ler e para estudar, como se você fosse um estudante de medicina lendo um livro-texto qualquer, como Clinicon, por exemplo. Mas o ALS, além de ser um livro de trauma, ele é um protocolo também, que precisa ser ensinado e precisa ser medular. Quando chega a velhinha, eu vou fazer isso, 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 isso. Quando chega o motoqueiro, eu faço isso, 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 isso. Eu acho que precisava ser mais direto, o que a 10ª edição é. A 10ª edição, principalmente no trauma, ela é perfeita, ela mostra exatamente isso que você falou. Quais são as lesões potencialmente fatais, o que eu preciso fazer quando chega o paciente vítima de trauma torácico, inspeção, palpação, percussão e ausculta, vou procurar isso, 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 achei, eu faço isso. É bem direto. Carlão, a gente só cumprimenta que a gente conhece, diz alguns, né? Aqui na Europa a gente cumprimenta todo mundo na rua, às vezes, em alguns países, mas assim, eu lembro que algumas pessoas aí no Brasil faziam essa brincadeira, você só cumprimenta quem você conhece. A gente só vê o que a gente conhece, né? Se não tiver na cabeça o que você está procurando, é muito perigoso para o paciente, né? Se você não tem um checklist na sua cabeça, vou procurar isso, 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 aquilo, né? Então, eu acho que isso mudou. E eu acho que outra coisa não pode ser tipo contrato de seguradora, né?
que lá embaixo tem um negocinho assim. Ah, mas tem um asterisco. Mas isso no caso de não sei o quê, não é assim. Eu vou dar um exemplo agora. Na parte do hemotórax. Foi uma briga muito grande. Por quê? Alguém resolveu falar assim, inserir no capítulo, que o hemotórax, algumas coisas do hemotórax maciço, foi a parte mais que mudou, da 10ª para a 11ª. A primeira coisa foi o diagnóstico. Bom, vou falar disso já. Mas a segunda coisa foi a drenagem. Então, vou dar um exemplo simples, né? Alguém teve a ideia brilhante de escrever no capítulo de trauma torácico da 11ª edição a seguinte frase: alguns estudos dizem que você pode drenar com dreno de baixo calibre, ou seja, abaixo de 24 French, né? Uhum. Bom, enfim, geralmente dreno de 28 a 32, né? Mas colocaram isso. Essa era a discussão. Aí, claro que um monte de gente virou para esse colega e falou: mas de onde você tirou essa ideia, né? Porque às vezes a gente coloca um dreno calibroso. Em alguns Sim. países a conexão vai por dentro. Então o diâmetro da drenagem não é o do dreno, né? É menor. Então, assim, Aqui no Brasil é assim. mas com isso, vamos supor que está no lugar, a drenagem vai ser o calibre do dreno. Que às vezes não é, Sim. mas bom. A gente vê que às vezes o sangue vai até o conector e para, mesmo com os calibres. Uhum. Viu sair pedaço de coisas no dreno. Principalmente a direita sai pedaço de fígado, a esquerda sai pedaço de baço. São traumas gravíssimos. Mas eles existem e acontecem. Bom, aí o colega vai lá e diz: não, tem alguns estudos que podem drenar com dreno pequeno. Aí você fala: mas deixa eu ver o estudo. Aí vocês podem ler os estudos se vocês quiserem. Eu até aconselho vocês a lerem os estudos. São estudos do norte da Europa, Sim. da Escandinávia. Não é de Parelheiros, Marcilac, não sei qual que é o bairro, que não sei se tem os traumas graves aí em Belo Horizonte, mas eu sou de São Paulo. O cara, quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando, né? Você não está em Itaquera, a sexta-feira à noite, sábado à noite, na frente de um lugar de alto índice de trauma grave. Aí, começa assim, eu sugiro que vocês leiam a referência bibliográfica, que diz que pode usar dreno pequeno. Todas elas, todas, sem exceção, falam assim, excluindo o trauma grave, excluindo o hemotórax maciço, excluindo... Agora eu pergunto, o seu motoqueiro acabou de voar da moto, bateu no capô do carro, voou por cima, se quiser juntar, ser atropelado, pode pôr aí também, que não é raro. Bom, aí ele chega, aí você fala assim, mas no livro que se não for um trauma grave, se não for um hemotórax maciço, cara, o que o seu paciente tem no tórax dele? É maciço ou não? Eu não sei. Eu vou saber na hora de drenar. Eu vou saber na hora de drenar. Aí é muito delicado. Aí, uma discussão entre todo mundo contra esse colega, que é um americano, mas, por algum motivo, trouxe a frase que alguns estudos dizem que pode drenar com dreno, que é muito perigosa para quem não é cirurgião torácico, quem não é cirurgião, Demais. quem não tem experiência, e para quem tem também, porque eu sou cirurgião torácico. E é perigoso drenar com dreno pequeno, alguém primeiro survey. Porque o primeiro survey, quem é recém-formado ou não tem experiência, você não sabe nada do que aconteceu ainda. Você tem um paciente cheio de sangue e chocado na sua frente. E às vezes com a viéria com coisa dentro. Bom, você não sabe o que tem dentro do tórax. Então não pode ter, na minha opinião, didática nenhuma numa frase, mas nos traumas não graves, nos hemotórax não, porque eu ainda não sei. Então, Você não sabe quanto sangue tem ali dentro enquanto você não passa o dreno. Você só vai saber quando você enfiar o dedo ali ou passar o dedo e ver o sangue jorrando. Esse tórax que eu drenei hoje, eu não sabia que era um hemotórax maciço, enquanto eu não furei. Não dá para saber só pela percussão. Você não vai fazer uma tomografia de um paciente desse para quantificar a quantidade de sangue.
Então, realmente, é perigoso demais você falar. Eu até brinquei lá no Frase grupo, dessa. né? Ó, Aí tô passando... muita briga, Carlão, muita briga de todos os outros. Tem Uhum, um ponto no capítulo, fala assim, alguns estudos diz que pode ser drenado com dreno de baixo calibre, ponto. Não tirou, mas aí, com muita briga, juntou-se uma outra frase, que eu acho que agora Inês é morta, ou muito paciente vai morrer, infelizmente. Eu estou falando sério. uhum, Eu sim, quero pedir a Deus que eu esteja errado, mas eu acho que vai matar muita gente, essa frase, essa que eu acabei de falar, que pode ser com dreno de baixo calibre. Mas aí, com muita briga, muita insistência de todos os colegas, juntou-se uma frase, mas estudos são para casos menos graves. Não, a Inês é morta. A gente, numa urgência, que não está acostumado com trauma, quantas vezes, Carlão, quem está aqui, os colegas todos aqui, você não pede um dreno em lugares que não tem muito a agilidade do trauma, e alguém vai buscar o dreno sei lá onde e já te traz um dreno de baixo calibre? sim. Mas agora que está escrito no livro da TLS, a frase pode ser com dreno. Cara, que vai ter de motórex drenado com pigtail, com dreno pediátrico. E depois, discutindo com o colega falou assim: ah, não, é porque dói menos. Pô, eu acho que doer menos. É Para o quem de sabe menos, né, drenar cara? tórax, você vai anestesiar o espaço e você vai entrar no buraco que você anestesiou. O que em pessoa gorda ou mexendo, às vezes você erra o espaço. Você anestesia um espaço e aí o paciente começa a gritar muito de dor, você vê que você subiu um, desceu um. Bom, mas enfim. Sim. Se você anestesiou o espaço e você vai furar a parede do cara. Você vai entrar com Kelly e furar o músculo intercostal. Cara, anestesia para furar o músculo intercostal. Normalmente, essa anestesia serve para o dreno de silicone dos modernos que Sim. tem hoje em dia. Na minha época e sua, Carlão, tinha aqueles drenos que você punha Aqueles... e furava cava, de Sim. duro que ele era. E a gente usou dreno 36 3 oitavos de polegada, 40 Franks. E alguns deles eram duros. Então, assim, se você furar a parede do torácico de um ser humano acordado e você fez anestesia e ele aguentou você furar a parede torácica dele, aguentar um dreno moderno de silicone, mesmo de alto calibre, não vai ser o problema. Não é o problema, não é a dor, né, cara? Isso é anestesia para fazer, para drenar. Agora também, se você por algum motivo, não me pergunte qual, por algum motivo teve que cortar e enfiar o Kelly rápido e por algum motivo. Claro que na TLS você tem que responder lá na prova que tudo é com anestesia. Quem já pegou, fez uma crico, alguém te agarrando pela roupa, sabe que você faz a crico. Deus me livre de falar Sim. aqui, mas a gente sabe. Você faz com o cara em pé, que ele não deita, né? Igual o boneco do TLS, te segurando pelo pijama do centro cirúrgico, você corta o pescoço e o cara depois te traz um leitão, né, de presente, porque ele ficou feliz. Né? Então é a mesma coisa. Se porventura você teve que furar com o Kelly, o paciente acordado, por algum motivo, e enfiar o dedo ou um dreno dentro dele, não vai ser o dreno de silicone depois. Então, esse argumento de que depois o dreno vai doer mais se for maior ou menor. O que vai doer é você furar o intercostal dele, a parede inteira dele com um Kelly de metálico, né? Isso vai doer. Independente do calibre do dreno, vai doer de qualquer jeito. Vai anestesiar. Não, Sim, você vai fazer uma anestesia bem feita. isso é. E se doer, isso aí vai ser o de menos. E também outra coisa, né? O cara que cai do andaime, apanha de torcida, cai de escada, capota carro. Também a dor do dreno dele tem de ser tomada conta, tem de ser tratada. Mas assim, tem que completar a frase, né? Quem trabalha na sala de trauma sabe que essa é a parte mais gostosa do trauma, é o paciente sentir o dreno no meio da costela, né? Porque o resto, o paciente Alivia as na outras alma e dores no que ele tá... corpo, né? Não que a gente não tem que negligenciar ninguém, nenhum de nós aqui que está nessa live tá falando para negligenciador, não estou falando isso não, muito pelo contrário. Quando você vai drenar, você faz uma boa anestesia, você passa o Kelly, se você fez uma boa anestesia, com volume adequado, etc., você entra com o Kelly, você entra com o dreno e o paciente não vai reclamar dessa dor. Então, assim, esse Uhum. argumento não existe. Agora, que vantagem tem por um dreno menor? No primary survey eu não vejo nenhuma. Agora, claro, para quem é mais jovem, vai perguntar, mas esses dois velhos de barba branca aí estão exagerando, porque eu já drenei um monte de gente com pigtail. Não, então vamos lá.
Primary survey, que é quando o paciente chega todo ensanguentado, com dor, gritando, chocado. Agora, claro que depois no secundário survey, às vezes, você já fez o X, A, B, C, D, E, ele foi para a radiografia, aí você achou um pneumo Pequenininho ali. você vê na radiografia, o paciente está eupneico, está saturando bem, não tem desvio de traqueia, não tem urgência jugular, está conversando com você, tem um desconforto. Então, esse é o pneumotórax não hipertensivo do secundário survey. Ou, às vezes, ele vai lá fazer a radiografia, você acha um pouquinho de sangue, ou na radiografia, ou na ecografia, ou na tomografia, o paciente conversando com você, com frequência cardíaca bem perfundida perifericamente, Glasgow 15, corado, o tempo de enchimento tá bom, o lactato tá baixo. Aí você vai treinar esse paciente com a imagem, eu concordo que essa é outra drenagem, é a drenagem do primary survey. O que eu acho que eu e o Carlão, a gente está falando aqui, é tomar muito cuidado com o primary survey, porque é aquela chegada do paciente que todos nós temos que estar muito bem consciente do que vai fazer e treinado. Nessa primeira chegada, tomar cuidado com essa frase, que alguns casos podem ser drenados de baixo calibre. Então eu pergunto, você quando for lá fazer o seu plantão na periferia, como dizem, nas quebradas, né? O cara que toma um tiro no peito, ele não é o caso sueco, que gerou o artigo que drenei com pigoteio, o caso dinamarquês, o caso da Finlândia, não é. Eu acho que Parelheiros é um pouco mais violento que Copenhague, talvez seja, né? O Marcelac, talvez, né? Itaquera seja um pouquinho mais violento que Estocolmo, né? Eu acho. É verdade, o povo atira para matar mesmo. Então, e é isso, cara. Eu acho que a gente se guiar muito igual eu vejo muitas vezes, muita gente vem e conversa comigo lá no meu próprio perfil, me chama e manda, porque saiu um artigo agora falando isso, completamente diferente do que uma coisa que eu discuto muito com o pessoal sobre o uso do torniquete, por exemplo. Agora é assim, agora é assado. Falo, ó, muito cuidado com esses artigos que saem, porque tem que ver o tamanho desse artigo, tem que ver onde esse artigo foi escrito, igual no caso desse artigo aí, especificamente do dreno de tórax, é um artigo lá do norte da Europa, é um artigo feito para pessoas do norte da Europa que não vivem a nossa realidade. E também é um artigo, né? É importante a gente fazer o que a gente faz, esperar mais um tempo, esperar outros artigos saírem, e principalmente, acima de tudo, que eu acho, não sei se você vai concordar comigo, Joãozinho, mais importante que qualquer artigo que acabou de sair na internet é a sua experiência ali na sala vermelha, o que você está acostumado a ver e fazer e que está dando certo. A melhor evidência científica que a gente tem é você fazer aquilo lá no seu plantão, todas as vezes que você faz dá certo, todos os pacientes que você deu daquele jeito estão indo bem, você está salvando. Então, a minha experiência, a minha evidência científica é essa. Todo hemotórax que chega para mim, se eu desconfio de um hemotórax, eu pego um dreno mais calibroso, não vou pegar um dreno menos calibroso. Não, e que você não está indo contra o ATLS. Até dizer para os mais jovens que o que você está falando não é que você está indo contra, você está dizendo, se você seguir direitinho, está dentro do script, né? Porque lá está escrito, pode, nos casos que não é grave, você vive numa região que você pega caso grave. O tiro no tórax aí não é um caso que esse não é. Se esquece. E o próximo, espancado pela torcida, esse aí também não dá para dizer que não é grave. E o outro que caiu do andaime 5, esse aí também não dá. Que não estamos, né, nem eu nem você estamos indo contra livro nenhum. A gente está dizendo para as pessoas tomarem cuidado, né? Com algumas frases que às vezes ficam ali de resquício embriológico, de uma discussão, e podem causar confusão para quem não prestar atenção no texto, né? É o famoso letra pequenininha no final do contrato, né? Toma cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Outro ponto, João, que eu queria trazer para discutir com você, desse capítulo do ATLS, é sobre a descompressão torácica. Não, mas ainda no hemotórax maciço, tem uma coisa muito grave. Muito grave. Eu vou chegar lá na descompressão, mas a descompressão acho que não haveremos de matar ninguém. Mas o hemotórax eu acho que vai matar. Por quê? Antigamente, existiam quatro critérios para considerar um hemotórax maciço.
para quem é mais jovem, por que a gente tem esse fetiche de falar que ele é maciço? É enciclopedismo? Falar, nossa, eu sei os 4 critérios? Não. É porque ele indica um tipo específico de toracotomia, que não é de restrição. O hemotórax maciço, ele indica toracotomia do trauma de emergência e de urgência, né? Isso. Não confundam quem é mais jovem com a toracotomia de ressuscitação, que é aquele paciente chega com ferimento penetrante da área cardíaca, seja na frente, seja atrás, com atividade elétrica sem pulso. Isso aí é uma toracotomia que a gente faz sem pensar. Então, só deixa eu abrir um parênteses para ela. Essa é aquele paciente que chega com uma faca enfiada no ventrículo, fazendo assim, atividade elétrica sem pulso. Essa a gente no trauma nem pensa. Você abre onde a mão alcança, né? Mais ou menos a linha do mamilo. A esquerda, essa aí é sempre a esquerda. Aí a gente sempre abre. Então, ela sempre a esquerda da ressuscitação. Sempre abre o pericárdio para tirar a corda. Sempre. Mete um satins com a pinça que tiver na horta no ponto mais baixo. Faz um packing na cavidade e sai procurando onde está o furo. Essa é a toracotomia de reanimação. Não é essa que eu estou falando. Estou falando da toracotomia de urgência, que é aquela indicada do lado da direita ou à esquerda, do lado do hemotórax maciço. Por isso que é importante saber se há um hemotórax maciço. Não é enciclopedismo nem para acertar a questão de prova. É uma indicação de exploração cirúrgica do lado do hemotórax maciço. Na 10ª edição, estava bem claro, didaticamente, 4 critérios. Que era, você drenou e saiu 1.500 logo de prima. Deu 1.500. Então, é um hemotórax maciço. Isso indica um procedimento cirúrgico, exploração cirúrgica desse lado. Se ele for à direita, se for à esquerda, esquerda. 2, para pessoas pequenininhas. Pessoa tem lá 1,5 m, pesa. Tem adulto que pesa 50 quilos. E, bom, enfim, é 1/3 da volemia, calculando 7. Você calcula 7% do peso ideal. Então, sei lá, alguém que tem. Eu sou cirurgião, sou ruim de conta, né? Não tem anestesista, né? Enfim, sei lá, alguém tem 50 quilos, né? 7 vezes 5, 35, 3,5 litros. É 1/3 de 3,5 litros, né? Então é 1 litro e pouco. Então, não, às vezes, não vai chegar. Não chega a. Não vai chegar a 1.500, né? Uma pessoa muito pequena. Então, 1.500 de uma vez, ou 1/3 da volemia, ou 200 por hora nas próximas horas, sai 200 na primeira hora, sai 200 na segunda hora, sai mais 200. O quarto critério era um paciente que tenha um toque de padrão hemorrágico. Padrão hemorrágico. Agora, claro que quem cai do andaime pode ter 3 tipos de choque ao mesmo tempo, mas vamos lá. O padrão hemorrágico. E você já procurou da cabeça aos pés, na frente e atrás, por dentro e por fora. O único lugar que sangra é uma a direita ou a esquerda. É o único lugar. Mas não sangra 200 por hora. Ah, quanto que deu? Pô, essa hora deu 120. E na seguinte? Na seguinte deu, sei lá, deu 80. E na terceira hora? Ah, deu 140. Não deu 200. Mas é o único lugar que sangra e o choque é dali. Não hemorrágico, né? Não é um choque porque o cara seccionou a medula, né? Bom, enfim, ou tá tamponado no coração, bom, enfim. Então, esses 4 estavam muito claro na 10ª edição. Hemotórax maciço é 1.500 a drenagem. Ou 1/3 da volemia, para quem é pequeno ou para quem é muito grande. Bom, grande não, porque ia passar dos 1.500, né? Quem é pequeno. Ou 200 por hora nas próximas 2, 3 horas aí para frente. E 4, a única causa de choque do padrão hemorrágico. Nessa 11ª edição, houve uma discussão que quase acabou com o hemotórax de algum, né, ali na discussão. Por quê? Alguém teve uma ideia brilhante. Para que ficar falando esses 4 critérios para definir um hemotórax maciço? Vamos definir assim, olha só que interessante. O hemotórax. Bah, tá bom.
Então vamos lá. Voou da moto, ou alguém tomou um monte de tiro no corpo inteiro, ou alguém caiu do andaime e vai chegar na sala de trauma. Cara, na sala de trauma, nesse tipo de trauma, o choque é serventia da casa. O choque já vem no brinde, no pacote. Então tá bom. Então, tá chocado, aí eu acho que tem um hemotórax. Vou drenar. Eu vou drenar, ó, saiu 100 ml, mas tá chocado. Então, tem choque hemorrágico, mais um sangramento na pleura. Então eu vou levar para o centro cirúrgico para abrir esse tórax. Aí eu pergunto para quem teve essa ideia. Bom, eu vou levar o motoqueiro lá para o bloco, tá? Eu sou cirurgião torácico, eu vou abrir o tórax aqui, porque você está me dizendo que ele tem um hemotórax e está chocado com o padrão hipovolêmico. Então, tá bom, eu vou abrir esse tórax para você. Mas você quer também que eu tire o baço explodido, que eu empacote o fígado explodido e que eu meto o na bacia aberta e livro aberto e que eu puxo o fêmur do cara que tá assim? E você quer também que eu conserte a medula dele que furou, que rasgou? É a pergunta que eu faço. Porque tem um pouco de sangue na pleura, estar chocado. Um tiro na barriga, na cabeça, no tórax, no mediastino, na pelve. Tá chocado. Tem motórax isso. Então, eu acho temerário, porque isso dá uma conduta. Isso dá uma conduta. Sim. Então, falar assim, choque mais sangramento na pleura. Então, isso eu vou considerar que é maciço, baseado na anormalidade hemodinâmica com padrão hemorrágico. Eu acho que para quem está na sala de trauma todos os dias, chocado. Todo paciente está. Não sei se pleura. Sim. Os choques fossem a pleura, né? Que eu não tivesse mais que tirar baço, empacotar fígado, parafuso na bacia. Ia precisar só de cirurgião torácico, não é nada. Para mim, né, vou me chamar então. Eu já vou ficar lá embaixo já, porque todo cara chegar chocado, puser um dreno, sair sangue, tá chocado. Então, para eu abrir o paciente? Então, eu acho que a 10ª edição está escrita de uma forma mais didática. Ela te dá esses 4 parâmetros. E você, Carlão, quantos dos colegas aqui assistindo, você vê que saiu 1.500, você fala, temos de explorar a cavidade do lado que saiu 1.500, né, ou mais, cirúrgica, ou saiu 1/3 da volemia, ou, né, tem um dos 4 critérios. Mesmo assim, demora, porque alguém tem ideia brilhante de discutir, será que se eu embolizar, eu já vi 2 pacientes, para não cair sua live, ir para o outro departamento divino, na embolização, por hemotórax maciço, que alguém teve a ideia de embolizar. Em vez de abrir. E aí, cirurgião, na primeira vez eu vi o paciente, né, e eu chamando minha chefe, falei para ela, desse aqui venha ver, porque estão embolizando o cara aqui que está com hemotórax maciço, tem que levar para o bloco. Na segunda vez, outro paciente, outra vez, no mesmo hospital, tem tudo que você possa imaginar, parece uma nave espacial. Bom, eu chamei minha chefe, falei, vem aqui pessoalmente, porque vai acontecer igual o outro. Ela, head of department, chefe do departamento, a dona da casinha, desceu. E continuaram embolizando, e é o que está no livro, né? O desfecho. Então é assim, mesmo com tudo escrito lá no livro. As pessoas, às vezes, por algum motivo, sei lá, discute na hora errada, né? Em vez de discutir terça-noite aqui, tomando uma cerveja, um café, o cara discute com o cara sangrando na pleura. Vamos fazer uma droga vasoativa. Não. Na hora que a gente vai pro plantão, lá é hora de X, A, B, C, D, né? Discutir. Depois que acabar o plantão, ou acabar de atender o paciente e oferecer o tratamento adequado, aí é hora de fazer um debriefing. Sim. Eu acho que todo paciente dando, né? Claro que depende do dia. Sexta-noite, sábado à noite, você não consegue nem fechar os casos de precórdio que você abre, às vezes na urgência, quando dá briga de chacina no bar, né? Então é assim. Mas, à medida do possível, sempre fazer um debriefing e perguntar o que eu vou melhorar na próxima. Usar essa frase, que é uma brincadeirinha, mas muito profunda. Carlão, o que nós vamos melhorar na próxima? Né? Então,
voltando, né? Resumindo, acho que mudou a estrutura do capítulo, então não tem mais o primary survey e secondary survey. Eu aconselho a todo mundo escrever quais são as lesões letais do primary survey que tem lá na 10ª edição. Eu até mandei para vocês aí os negócios da 11ª no grupo do Carlão. Anota no papel e leva e pendura no chuveiro quando estiver tomando banho. Luiz, é, essa ideia do hemotórax maciço, tomar muito cuidado com que paciente que dá, esse paciente hipotético, né, que dá para usar um dreno menos calibroso, tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Eu não consigo. Tá no livro. E esse conceito de hemotórax maciço, que não Que tem mais mudou os agora, né? quatro. Não mudou, porque no fim, né, Carlão, o cara que tiver 1.500 sangrando na pleura, ele vai entrar Ele no vai, critério de sangramento da pleura com choque, né, e hemorrágico. sim. Mas Mas o assim, grande problema é isso que você falou, o paciente que ele não está sangrando na pleura, né? Um volume tão grande, tá sangrando pouco, e está chocado. E aí o colega, quando chega na letra B, vou fazer o A, B, C, D, E, chega na letra B, vê que tem um pouquinho de sangue, ele não, está falando no livro que o paciente está chocado e tem sangue na pleura, tem que abrir. E vai abrir o paciente, e assim, fazer uma toracotomia de urgência do paciente não é uma coisa livre de riscos e livre de danos para o paciente. O paciente ele eu vou dizer, pode. Carlão, isso se não atrasar a retirada do baço, que é ele que está sangrando, ou o PEC do Exatamente, que é o fígado, local onde o paciente está sangrando. ou o fechamento da bacia em livro aberto, outra Exatamente. extremidade. Esses dias eu vi também ir para outro departamento divino, um colega médico que bateu a moto e olha que, né, mas de sangramento de extremidade distal, de perna, não é nem coxa. Então você vê, a gente vai falar, pô, mas a pessoa ir para outro departamento por lesão de perna, com hemorragia, não tem torniquete, não tem. Bom, enfim, só para dizer que o sangramento trauma, ele pode ser da cabeça aos pés, na frente e atrás, por dentro e por fora, né? Tomar muito cuidado Sim. em explicar as coisas de uma forma simplista demais, né? Bom, voltando agora no B ainda, né? Esse capítulo de tórax, tem a parte da drenagem com agulha. Isso. Do Isso aí, tórax. surgem algumas dúvidas, o pessoal fica na dúvida, agora faz a drenagem, voltou, porque antes a drenagem poderia ser feita no segundo passo Gente, é intercostal, fácil. Eu acho que até, isso eu vou dizer, o Carlão, que eu acho né? que isso está bem. Por quê? Isso aí não está ruim, não. Por quê? Na 9ª edição da TLS, você drenava na 9ª edição, na linha M Aqui. clavicular, no segundo espaço, né? Sim. De cima da costela, com um gel com o mais calibroso possível, de preferência 16, de 10 centímetros, não de 5. Uhum. Bom, claro que aqui tem peitoral maior, tem peitoral menor, pode ter gordura. Então, claro que a agulha também não pode ser pequena. E o livro é escrito nos Estados Unidos, né? Então, o tamanho do americano é maior que a Lá o gente. gel que é maior. É. E se você pegar a 10ª edição, é engraçado. Até eu pintei com uma. Pintei meu livro, eu levo o livro na estação prática da TLS, que fala na 10ª edição, não na 11ª. Por que mudaram do segundo espaço intercostal para o quarto e quinto, exatamente onde coloca o orifício do dedo ou do dreno? Ele diz assim, se vocês forem ler na décima, vou repetir, se ler na 10ª edição, fala assim, não fazer mais o segundo espaço intercostal na linha clavicular. Por quê? Uhum. Aí ele fala assim, os paramédicos na rua, lá no local do trauma, eles erram, porque em vez de contar a clavícula inteira, eles vão até o deltoide ali. Então, Uhum. o caminho até o deltoide fica muito medial. Então, está escrito lá que os paramédicos na área da cena, do trauma, funcionam muito medial. Mas aí eu pergunto, o curso é de PH-TLS ou de ATLS? PH. Ou é PH? Agora, no ATLS, nós estamos dentro do hospital e nós somos todos médicos. Então, assim, Sim.
você falar que eu não posso mais funcionar no segundo espaço porque eu erro, porque eu não sei medir. Não, não estudou anatomia? Enfim, mas tá na 10ª edição para funcionar no quinto. E eu lembro dessa discussão do 10ª edição, era a seguinte: tentar simplificar, porque num lugar você já mete agulha, depois você já pega um bisturi, você já abre, pega um Kelly fura, já enfia o dedo, descomprime e mete um dreno. Bom, ok. Nessa 11ª edição, fala que tanto faz. E eu acho muito bem, vou dizer por quê. Cara, quem já tá roupa de motoqueiro sabe que você vai drenar, bicho, onde a casca do cara deixar mais rápido, na hora de um hipertensivo. E às vezes, para você chegar aqui do lado, é hora onde der. E na frente, às vezes, rapidinho você acerta. É muito mais fácil. Eu acho que isso aí, como deu 2 opções, o importante é furar o tórax, né? E você vê que o tórax realmente está descomprimindo, né? Não é só enfiar a agulha lá. O grande argumento da tórax por agulha é ela não ser eficiente, é o gelco não chegar no espaço pleural, ficar ali no subcutâneo ou ficar dentro do músculo. Demais. O Carlão, tem gelcos e gelcos. Tem gelcos e gelcos. O gelco não é para não era para dobrar, mas você pegar, vai no seu hospital quando vocês chegarem no plantão, peguem o gelco de vocês, abram um e vê se ele dobra. Tem uns que dobram. Não era para dobrar. Tem uns que dobra na veia. Tem uns que na hora de pegar a veia do paciente ele dobra, imagina na parede torácica. Então, aqui tem muito músculo peitoral, né? Na região peitoral. Se o paciente for musculoso, grande, gordo, e mexendo, eu aconselho firmemente. Tá escrito no livro, não sou eu que falo, não, tá no livro. Você puncionou e suflou, assim que você julgar que é o melhor momento, já drena. Uhum. Porque a chance do gel ficar mexendo e perder. Assim que você vir que é o bom momento, vai lá e drena. Drena com dreno. Né? Com dreno. Lá entre o quarto e quinto espaço. Agora, ele não pode vencê-los. Né? Os alunos sempre falavam assim: entre a linha M. Como que é? M axilar e axilar anterior. E, na verdade, ele dizia assim na 10ª edição, né? Imediatamente anterior à linha M axilar. Mas, no fim, não pode vencê-los junto a eles. Eles escreveram o que os alunos falam, que é a mesma, né? O dreno, a grossura dele dá distância, né? Mas eu acho que isso é bom, porque você pode funcionar onde for mais fácil. E a gente sabe que se o paciente chegar, às vezes, tem mais exposta uma área do que outra, você funciona uma das duas. Agora, contanto que seja igual o Carlão falou, né? Com gel com longo, e depois fica atento, porque não é porque você enfiou um negócio ali que vai dar certo. Talvez vai salvar o paciente no primeiro minuto. Mas já fica atento, vai pedindo dreno e material de drenagem ou descompressão com o dedo. Até eu brinco na aula de prática de tórax do ATLS, na estação prática, eu ponho na lousa, eu escrevo com a caneta piloto lá, ou por lousa, né? Uma escadinha. Na escadinha tem assim, ó, agulha. O que eu quero no pneumotórax hipertensivo? Agulha, dedo, um dreno eficaz. O que vocês querem? Vocês querem uma agulha, um dedo enfiado ou um dreno eficaz? Até um dia, nas minhas andanças pelo mundo, eu fui visitar um país onde não tinha muito trauma, né? Só o famoso país europeu que não dá para a gente ir para Itaquera, lá em São Paulo, e querer usar a experiência. Eles são muito bons em trauma de idoso, porque a gente não tem paciente centenário que se machuca, mas eles têm. Então, principalmente no sul da Europa. Aí um dia, eu fui dar uma TLS, eu aproveito e vou na urgência, né? Aí tava lá de plantão com os colegas e tal, e chegou um paciente com pneumo. E como que eu soube? Eu tava lá no computador, chamando os pacientes, aí veio uma residente falar para mim assim: doutor, o senhor é torácico? Eu falei: eu sou. Posso mostrar uma radiografia? Põe o nome aí do paciente. Eu entrei lá. Cara, um pneu hipertensivo. Aí eu falei: cadê o paciente? Aí a menina falou para mim: não, eu queria saber, antes de mais nada, desculpa a minha má educação, mas cadê o paciente? Ah, tá ali. Eu falei: vamos lá. Aí eu pedi um dreno calibroso. Aí a enfermeira foi lá buscar. Enquanto isso, peguei o gel, enfiei, mas o cara era meio gordinho.
Era um senhor já. E ele estava calmo, apesar de tudo. Ele estava calmo. Porque não raramente o paciente está agitado. Uhum. Eu digo isso porque quem já enfiou o dedo no meio das costelas de alguém agitado sabe que depois, às vezes, você tem dificuldade para sair, né? Mas, enfim. Ele estava calmo. Aí eu fui lá, funcionei, saiu o ar. E falei, cadê o dreno? Ah, foi lá buscar. Aí eu abri com o bisturi, peguei aquela caixinha. Na caixinha de sutura sempre tem um bisturi e uma coisa dura, seja tesoura, seja Kelly, seja qualquer, Sim. que dá para furar a pleura. Aí fui lá, abri, peguei a caixinha de sutura, abri a pleura e enfiei o dedo. Juro por Deus, deve ter ficado ali. Claro que é difícil estimar, porque parece que foi uma eternidade. Né? Talvez tenha sido 5 minutos. A enfermeira foi lá, não sei aonde, buscar o dedo. Eu fiquei conversando com o paciente, porque ele era um cara com o dedo enfiado dentro do Dentro buraco. deles. É. Então, assim, eu podia até ir para casa com ele, com o dedo dentro dele, né? E voltar daqui em 15 dias com o dedo dentro dele. Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero um dreno efetivo. Tá. Então, você tem que pôr na cabeça que se eu peguei uma agulha e enfiei, assim que eu julgar o bom momento, vai lá e drena, com dreno eficaz, né? Enquanto o Sim, dreno não chega, tem a escadinha, né? é o Mais do dedo. que uma agulha, mais grosso e mais eficaz, pode ser ficar enfiando o dedo e suflar Uhum. pneumotórax. Mas o que eu quero, eu não quero ir para casa com o dedo enfiado no paciente. Igual eu fiquei lá, sei lá, na minha cabeça eu fiquei meia hora. Obviamente não deve ter sido. Mas para mim foi uma eternidade. Fiquei conversando com o senhor já de idade. Bom, enfim. Eu quero um dreno eficaz. Então, se funcionou, seja no segundo espaço, seja no quarto, quinto, que agora na 11ª edição, tanto faz. Uhum. Você não quer a agulha, você quer um dreno Dreno. eficaz, né? Para não esquecer isso, né? E vou dizer mais. E vou dizer mais. Quem for chegar no plantão, eu desafio a pedir para a enfermeira um gel com 16. Não raramente a enfermeira vai te trazer, sabe o quê? Um gel para cima, com uma caixinha de plástico com a mola para baixo. Uhum. Esse gel que tem uma mola para baixo, para sua segurança, para nossa segurança, alguém teve a ideia brilhante para a nossa segurança de fazer um gel porque você não tem como pegar o gel e enfiar no paciente com uma pinga, Que tem aquela molinha assim. porque senão ele entra na mola, puf, o ferrinho, você fica com o plástico na mão. Uhum. Eu só estou aproveitando para falar desse gel, porque quando você precisa fazer uma cricotiroidopunção enquanto não chega o bisturi, um dia eu precisei fazer, e o cara em pé, e o cara me agarrando assim, se mexendo. Eu sempre gosto de pegar o gel, pôr um pouquinho com anestésico, eu deixo um pouquinho na seringa, para quando eu Uhum. entrar na traqueia, para não furar o esôfago, né? Mas Sim. esquece, eu não tinha. Erro meu, né? Eu devia ter visto isso na chegada do plantão. Aí não vi. O gel, todos que tinham, retraía para dentro da. Tem como tirar com Kelly e tal, mas não dá tempo, porque Não. o cara de carne na churrascaria era um cara grande. E até quem foi o primeiro a atender esse paciente foi uma amiga minha, que era nefro, pequenininha. Eu também sou pequeno, mas ela era magrinha. E o cara era lutador de sei lá o quê, um cara todo musculoso. Tadinha, aí minha colega tentava fazer Heimlich no cara, mas não mexia nada. E esse negócio que vai deitar para fazer crico, esquece. Eu nunca fiz uma crico com alguém deitado quietinho, a não ser, sei lá, em casos muito específicos. Geralmente o cara não consegue. E eu tive que enfiar essa agulha, sem a seringuinha, na traqueia do paciente. Aí depois até pedi uma tombo depois para ver se não tinha furado mais nada. Tá. Mas assim, tem que tomar cuidado quando chega no plantão, para ver o material. Até Isso é importante, né, quem João? tiver caneta e Uma coisa- papel aí e um caderno, anota aí, ó. Eu aconselho vocês entrarem na internet agora já, põe no Google European Simulator, que eu pus lá. De European Sim, de Simulator, um M de macaco. European Simulator. É um curso que trata disso. Não trata das Uhum. habilidades, como funcionar um pneumotórax. Ele trata de 36 itens de Crisis Resources Management. Um deles é Know Your Environment. Se você não conhece onde você está, você vai pedir um gel que não serve, né? Você vai pedir um dreno, vai vir um dreno fino, né? Você... E aí vai, né? Não, esse paciente fica com o dedo enfiado nele, você sabe que depois de alguns minutos a enfermeira voltou com uma maca. Aí eu falei,
senhora trouxe dreno? Ela falou, não, eu trouxe uma maca, que ele estava numa salinha de procedimento em cima da mesinha cirúrgica, da mesa Aham. cirúrgica. Aí ela falou, trouxe uma maca, doutor. E eu com o dedo enfiado dentro do paciente. Aí ela falou Para assim, mim, beleza. porque depois, na hora de fazer o raio-x, é muito mais prático. Para ver assim, não estava no espírito do trauma, né? Isso pode Aham. acontecer. Então, por isso que o negócio de chegar no plantão, com toda a educação, com todo jeitinho, mostrar para a equipe que, né, estamos todos juntos e tem gente que se ofende quando você quer ensinar, né? Mas assim, de um jeitinho, né? Com aquela malandragem brasileira, você vai lá, faz tá com uma dúvida, tal, pega, dá um sorriso e abre o material, dá uma olhada, né? Cara, é muito É importante importante. isso. Eu insisto muito isso com os alunos, de chegou no plantão, vai checar o material, vai ver se está tudo lá, checa a sua equipe. A equipe, muitas vezes aqui no Brasil, nas UPAs aqui, não tem uma equipe direcionada exclusivamente para o trauma, que fica ali, toda aquela equipe ali, esperando o trauma chegar. A equipe está fazendo outras coisas, a enfermeira está lá funcionando veio de criança, você está ali atendendo, fazendo suas suturinhas, atendendo as fichas verdes, mas é importante que quando chega um trauma grave, a equipe se junte naquele momento. Aqui na UPA que eu trabalho, por exemplo, tem uma campainha, né? Toca uma vez quando for uma urgência clínica, toca duas vezes quando for trauma. Tocou duas vezes, cada um que faz parte daquela equipe de atender o trauma se junta ali e sabe exatamente o que fazer. Eu não preciso ficar dizendo, ó, faz isso, faz aquilo outro. Mas isso foi combinado antes. Isso é sabido antes do paciente chegar. E o material também você precisa saber. Eu falo muito com os alunos, o plantão está muito tranquilo, você não está fazendo nada, em vez de você ficar lá no seu quarto mexendo no Instagram ou correndo feed, vai lá na sala de urgência, vai na sua sala cirúrgica e começa a fuçar nos materiais, começa a ver o gel que tem ali, se é o gel que dá molinho, se é o gel que sem, vê o seu tubo que é, vê o seu material, se tem ali na sala vermelha uma bandejinha de cirurgia para você fazer uma crico, se for necessário. Se não tiver, já pede para colocar ali, ver se tem o torniquete, ver se tem qual dreno de tórax tem ali. Em vez de deixar o dreno de tórax lá no almoxarifado, fala, não, deixa aqui. Então, prepara a sua sala vermelha e prepara a sua equipe para quando o trauma chegar, não ter que, de repente, sair correndo atrás de uma bandeja de cirurgia, já atrás de um gel adequado, deixa tudo ali pronto. Isso que você está falando é muito importante, saber o material que se tem, além de saber usar, que a gente sabe, teoricamente a gente tem que saber usar, mas não adianta eu saber usar o material se o material não está ali. Tem que checar antes, aproveite você vai ter que ficar ali 6 horas ou 12 horas de plantão. Então, aproveite as horas que não tem paciente para atender, para organizar a sua sala, conversar com a equipe, conversar com o colega que está de plantão, ó, você sabe fazer uma punção? Vem cá que eu vou te ensinar como é que faz, deixa aqui te mostrar um vídeo aqui, para que o seu plantão fique mais não vai ficar mais tranquilo, porque o tranquilo vai depender do paciente que vai chegar. Mas a sua equipe vai ficar mais tranquila, e você vai ficar mais tranquilo sabendo que está tudo preparado para quando o paciente chegar. E sabe, Carol, eu não sei no Brasil se existe isso, mas eu vi em alguns lugares. No Brasil eu nunca tinha visto até então, mas talvez tenha, não sei. É, esses lugares que eu falei, que por algum motivo alguém tria o paciente com trauma subtronco, e aí alguém que tria lá na frente, por Manchester, o cara reclama de dor no ombro depois de capotar do carro, e alguém manda lá para radiografia, que às vezes é meio longe do local onde tem as agulhas e os drenos e o oxigênio. Então, Sim. existe um negócio em enfermagem. Meu irmão era enfermeiro, meu irmão já morreu, mas ele era enfermeiro. E ele era apaixonado por uma coisa que chama coreography, igual coreografia de dançar, que eu nem sabia que existia, que é uma ciência dentro da enfermagem, que usa muito na urgência, que é o trajeto físico, a posição das cadeiras, a luz do vamos supor, o paciente que chega, ele não tem que ir para consulta, ele tem que ir para o tomo, né? Então, o trauma, Uhum. né? Ele não tem que ir lá fazer, não, ele tem que chegar de frente para uma sala que não tenha curva, não tenha máquina de café, não tenha cadeirinha, não tenha guichê, ele, né? Aquela entrada do trauma Tem que ser reto. E você sabe por que eu estou falando isso em trauma de tórax? Porque o pneumotórax hipertensivo, quem já viu e quem já teve, eu não estou falando da punção da cricoide, porque isso é no Airways, não é no Brief, né? Mas no B, Uhum. do tórax, no capítulo de tórax, que é o capítulo 5, quem já teve que funcionar às pressas alguém com pneumotórax hipertensivo,
sabe que coreógrafo, nesse momento, é muito importante, que se alguém, por algum motivo, trabalha num lugar que desvia pacientes fisicamente para um local onde não vai estar lá alguém no espírito do trauma e com o material do trauma na mão, eu lamento informar, você está correndo o risco de um dia você ver alguém morrer ali no raio-x. Exatamente. Pneumo hipertensivo, você tem de ter uma coreografia de trauma subtronco, você olha primeiro, todo mundo tem direito a um primary survey. Todo mundo que sofreu trauma do tronco tem direito a um primary survey. Faça seu primary survey. X, A, B, C, D. Ok. Você acha que tem que ir lá fazer radiografia? Todo mundo, não é pecado nenhum. Vai lá fazer. Eu acho que é só o dedinho aqui que tá. Tá bom, ok. Mas você fez seu primary survey, né? Uhum. Agora, tomar cuidado, porque o pneumotórax hipertensivo, todo mundo sabe drenar. Eu não tenho dúvida que aqui na live, todo mundo sabe que é um gel, uma citezinha de pôr uma seringa com... Deixa um pouquinho do anestésico para ver o ar, você se sente mais confortável, o ar, todo mundo sair. Eu acho que todo mundo sabe que a costela tem que fugir da artéria e da veia, tem que ir em cima. Eu acho que ninguém vai errar. Agora, se você trabalha num lugar com eventual paciente que possa ter um pneumotórax hipertensivo, tá lá esperando a radiografia do punho, meu amigo, eu vou te contar, vire amigo de quem tria, sente com carinho e Conversa. e não dá não, porque isso é causa de ir para o outro andar evitável, né? Evitável. Exatamente, cara. Porque Evitável, é né? aquilo, você está preparado, tem todo o material ali, mas o paciente não vem para você. O paciente está com raio-x, o paciente vai para outro lugar. O paciente não é direcionado direto para a sala de trauma, ou direto para a sala onde você está de plantão, que você... Porque reconhecer um pneumotórax hipertensivo, é o que você falou, saber drenar ou descomprimir um pneumotórax hipertensivo e drenar, isso todo mundo sabe. Reconhecer, talvez nem todo mundo saiba, mas não é uma coisa muito difícil. Agora, o mais difícil é isso. Quando o paciente, em vez de vir direto para você, que é o cara que tem o espírito de trauma, vai bater o olho nesse paciente e ver esse cara tem um pneumotórax hipertensivo, me dá um gel aqui, curar o paciente, esse paciente vai para o raio-x, ou esse paciente vai para o clínico, porque está relatando que está com dispneia, pode ser sei lá, uma pneumonia, alguma coisa. Mandam o paciente para o lado errado. E aí o paciente não chega onde deveria chegar. Então, a equipe que atende o trauma tem que englobar, inclusive, o porteiro que está lá na frente, o segurança da rua, tem que olhar para esse paciente, ver se esse cara não está bem, e mandar ele direto para a gente. Hospital grande de trauma, eles têm toda uma manha de limpar o chão entre a chegada e a sala de trauma, que quando a gente conversa com o pessoal que trabalha na limpeza, eles se explicam que tem toda uma lógica, o pessoal da limpeza. Uhum. Agora, uma última coisinha, Carlão, que é meio B, meio C, que agora nessa primeira edição, ele vai discutir no C, não é mais no B, que é quando a gente fala de tamponamento, é só para lembrar uma coisinha só, sem querer me delongar muito. Eu e você, de cabelo branco, a gente tinha aquela história de fazer diagnóstico de tamponamento com esteto, né, cara? Mas aí eu brincava com os residentes, eu falava assim, pega um paciente gordo, com pelo do peito, gritando, com a ambulância, com a sirene ligada, e pega um esteto daqueles, eu não vou falar o nome aqui, mas daqueles de plástico, que fica pendurado assim no negócio de soro, e tem que estar tudo tamponado, né? Com aquele esteto. Você sabe que quando saíram os estetos eletrônicos, eu comprei, né? E realmente é muito melhor, tal, você ouve e tal. Mas eu acho que a meninada mais jovem, eles têm uma coisa muito boa, que eles nasceram com ultrassom na mão, né? Coisa que eu e você, talvez a gente tenha pego ultrassom, máquina grande, que fazia blum, 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 né? Tinha que esperar ligar, esquentar. Um monte de botão, né? Eles têm aqueles de bolso, que hoje em dia, não vou dizer que seja barato, mas assim, por $600, não euros, você compra um chinês bom até, e que uma parte é convexa, outra é côncava. Então, eu acho que para o tórax, para o pericárdio, agora falando do tamponamento pericárdico, o pericárdico tá para o cirurgião de trauma igual a embolia pulmonar tá para o clínico. Só faz diagnóstico quem lembra. Se não lembrar que existe, até um dia muito triste eu cheguei e falei, olha, você tem que fazer diagnóstico de tamponamento pericárdico,
Então você tem que pensar que ele existe, mesmo numa queda, num mecanismo mais banal, pode acontecer. Aí uma das colegas estava fazendo a estação prática comigo, começou a ficar meio incomodada e começou a chorar. Aí ela falou, desculpa, meu avô morreu assim. Quer dizer, No... caiu de uma árvore, o vô dela. Uma árvore, assim. Ele foi colher azeitona, caiu. Aí na necrópsia ele estava tamponado. Bom, é só para dizer que essa discussão do tamponamento também é interessante, é torácica, mas eu acho que essa geração mais nova, como hoje em dia o ultrassom não é uma coisa tão difícil, e eles sabem fazer desde que, né, a gente talvez tenha começado a fazer ultrassom, eu comecei na residência só, que está errado, né, hoje em dia. Isso é inaceitável. Você tiver um ultrassom lá no seu hospital, vai lá, pega, faz no você, faz no seu amigo, faz na enfermeira, faz no pessoal da limpeza, faz no guarda da porta, para acostumar a mexer na máquina, para acostumar. E a barriga, eu não vou entrar no detalhe, porque barriga tem gás, tem comida, tem banha, tem tudo, mas o pericárdio, que faz parte do FAST, e do FAST já fazia, porque FAST, mesmo sem a parte já havia pericárdio, quem tiver a oportunidade de ir pegar a máquina do ultrassom na mão e sair fazendo, olhando o pericárdio, é muito importante. Porque, cara, fazer diagnóstico de tamponamento no esteto, cara. É difícil. Eu vou dizer, ó, eu sou torácico, Às vezes eu tenho no consultório, veja bem, estou no consultório, ninguém, só tenho eu e o paciente. Eu pego o esteto eletrônico, ponho no paciente, eu não ouço o coração do cara. Eu falo, cara, o cara morreu, né? Eu não ouço. E você vai mexendo até que você ouve. Então, assim, se para a barriga tem todo um senão, eu acho que pro pericárdio, se puder, cara. Né? Mas, João, na sua experiência como cirurgião torácico e com quem atende o trauma na porta, a famosa tríade de Beck do tamponamento cardíaco está sempre presente? No cara toma 15 tiros, você vai lá ficar medindo para ver se. E depois você ausculta. Assim, se você não lembrar que existe, passa batido. Sim. Passa batido. Então, lembrar. E como os mais jovens, né? Cara, vocês estão numa fase muito boa da medicina. Vocês têm. Ecógrafo hoje em dia virou. Quando eu trabalho em Shenzhen, ou aqui mesmo em Paris, a meninada tem no bolso, né? Ele é tipo um celular, assim. Assim já começa. Que faz parte do pó. Assim como a gente usava esteto, eles usam esteto, depois faz um. Eu sou cirurgião de trauma, então, ou de torácico, então eu uso na enfermaria às vezes, mas a molecadinha vai lá e me ensina, porque burro velho é difícil. Aí eu fico lá olhando, eles me explicam o sinal disso, daquilo. Então, assim, quem puder ter essa chance de passar todo dia, toda vez que você viu uma máquina de ecografia, dê um tempinho, Vamos lá. fala com a enfermeira, fala com o colega para te ensinar, vai lá, faz em você mesmo, faz o pericárdio. Estou falando pericárdio porque eu sou torácico, né? Não vou me meter na barriga, porque barriga é toda uma arte, né? Sim. Geralmente o cara ele come antes do trauma, né? Via de regra, né? Tá sempre com o estômago cheio, né? A gente sempre considera o paciente vítima de trauma com o estômago cheio. O cara não fala assim, eu vou sair de casa, vou sofrer um trauma, então deixa eu ficar em jejum para poder ajudar o médico. Um dia eu atendi um rapaz que a polícia trouxe, que ele tinha assaltado o banco. Aí a gente perguntou se ele estava de jejum, ele falou, doutor, eu já estou de jejum, e tinha tomado antibiótico já. Aí a gente falou, nossa, mas por quê? Ele falou, não, porque da outra vez o anestesista me explicou, então toda vez que eu vou fazer minha função, eu saio de jejum e tomo antibiótico. Tá bom. Ele podia vir com a veia pega também, o rapaz. Bom, já faz a profilaxia. Tem umas exceções, mas eu estou dizendo do tamponamento para lembrar que existe, né? Eu sei que agora pulou de capítulo, sim, mas das coisas que eu acho que qualquer pessoa que está na urgência tem que saber, né? No tórax é funcional direito os pneus hipertensivos, tomar cuidado com a agulha, tamanho e se não está com o negocinho. Dreno, cara, lê com muito cuidado aquela frase de dreno pequeno. Se é o seu caso, pode ser dreno pequeno.
Uhum. E não esquecer, claro que não está mais no capítulo do B, assim como estava antes, tão claro, mas lembrar do. Viu um ecógrafo, viu um ultrassom, vai lá e faz em todo mundo, cara. Isso aí. Depois eu vou até colocar lá no grupo uma enquete, quem usa o ultrassom hoje em dia, no dia a dia, ou quem não usa ainda, para a gente poder ter uma ideia se essa galera está usando. É. Se vocês quiserem, sabe que eu dou um curso de outra coisa, que não é de trauma, daquele meu programa do Europrogram, eu dou de graça lá em Shenzhen, na China. E o engenheiro que faz os ecógrafos, ele falou, como eu nunca cobrei nada deles, eles falaram, o engenheiro falou, se o senhor tiver algum amigo que precise de um ecógrafo de mão, né? Ele falou, passa meu Uhum. contato. E ele vende preço de custo, mas eu Legal. não sei se entrega no Brasil, mas talvez entregue, não sei. Na época do que eu ia lá, não entregava, mas Hoje em entregava dia, aqui na Europa. Mas hoje muita coisa mudou, né? Assim, nos últimos anos, talvez entregue. E aí depois põe lá no grupo, eu ponho o contato dele vou e colocar. pergunto. Eu vou primeiro perguntar se ele entrega no Brasil, né? Se ele Uhum. entregar, eu vou pôr o nome dele. Ele tem um nome chinês, mas o nome dele do WhatsApp é Kevin. Não, Taylor, perdão, Taylor. Kevin é o professor. Taylor. Taylor. E ele fala um inglês meio simples, assim, mas se ele entregar no Brasil, agora é de dia lá na China, eu vou perguntar para ele. E aí eu ponho no grupo. Aí vocês falam com o Taylor. Vocês falam que são amigo do João Carlos de Paris, porque ele faz preço de custo para vocês. Boa. Aí, não sei. Joãozinho, só para a gente finalizar, então, caixa torácica, lembrar das fraturas de costela. E fratura de costela é uma coisa que às vezes pega a gente, cara, principalmente nesses vozinhos, né? O vozinho acorda de madrugada, chapado de Rivotril, toma remédio para próstata, porque ele tem hiperplasia prostática, e toma remédio para controlar a pressão. Aí acorda de madrugada para ir ao banheiro mijar, escorrega no tapete que a velhinha fez de crochê. Tinha de crochê, né? Isso é o clássico de Tapete, trauma do idoso, né? Tapete de crochê, cara. Quem tiver é, vó é, ou mãe com tapete de crochê, eu vou pedir um favor. Vai lá agora, que tira. agora. E fala, mãe, não discuta com a mãe e com a avó, porque ela não vai deixar você jogar fora. Pega e põe no saco de lixo e joga fora, cara. Você vai salvar sua avó. Eu brinco quando eu dou aquela aula de trauma em idoso da TLS, falo, a maior causa de trauma no idoso é esse tapetinho. Inclusive, na capa da aula tem aquele tapetinho de crochê. Aí escorrega, bate a costela. A gente não pode deixar de lembrar que um trauma de costela em idoso é muito grave, né, cara? Apesar do vozinho estar ali bem, o cara pode ter uma contusão pulmonar, por menor que seja, subjacente àquela costela, pode desenvolver uma pneumonia depois. Então, mesmo que seja tranquilinho, que seja só uma trinquinha na costela, faça analgesia bem adequada, vai liberar o paciente para casa, mas dá um analgésico bom para o vozinho, sem chumbar o vozinho, porque fratura de costela dói. Não sei se você já quebrou costela, eu já quebrei uma costela uma vez lutando judô. Cara, eu fiquei 5 dias sem conseguir respirar. Eu respirava um pouco mais fundo assim, sentia dor. Imagina um vozinho. E tem um erro de não diagnosticar o trauma de costela, somente no velhinho, que é o seguinte, não só no velhinho, mas principalmente no velhinho, ou na velhinha, né, que quebra mais ainda. Uhum. A costela dói muito no terceiro dia, né? Ela dói um Não dói no pouquinho. dia, não dói no dia. Então, na hora que você vê, na hora do trauma, às vezes ele nem queixa muito. Agora, por que o trauma de costela piora se o do punho, do cotovelo, às vezes melhora? Quando o velhinho se arrebenta todo e tem trauma de costela, eu falo, ó, eu estou prescrevendo aqui 4 remédios para o senhor por causa da costela. Porque o punho, o colega da ortopedia já imobilizou. Se o senhor não mexer, teoricamente não vai dar problema para o senhor. Agora a costela, toma já esses 4. Por Você vai quê? mexer. Daqui a 3 dias, o senhor vai ter uma. Se não tomar o remédio, o senhor vai ter uma dor, o senhor vai conseguir respirar. E aí o senhor vai poder voltar aqui com pneumonia. Que num homem velhinho, já no score de porte, já. Né? E vou dizer mais. Você sabe que alguns lugares onde tem trauma, até vou falar uma palavra errada de propósito, plasticamente bonito, porque você vai falar numa periferia, cidade latino-americana ou americana, você vai ver tiro, facada, né? Espancamento. Agora você vai no sul da Europa, cai da cama, cai da cadeira, né? Tem um negócio muito, muito engraçado, quer dizer, muito triste. Quando você faz radiografia de tórax e bacia em todo mundo, você toma bronca dos colegas às vezes. Pra quê? Pra quê? Começa a fazer para você ver, você vai entender por quê. E vou dizer, né?
o Carlão falou uma coisa muito importante. No velhinho, quando você vê um arco costal lá no seu Isildo de 86 anos, você vê um, cara, faz uma tomo, você vai achar 5. E você vai achar um hemotórax pequeno. Você vai achar uma. Aí, às vezes, ele toma aquele comprimidinho, doutor, aquele cortadinho assim, ó. Aquele, né? E o cara sangra mais do que o normal, né? E às vezes um pequeno, tá no capítulo de idoso também, um pequeno trauma em idoso pode custar mesmo a vida do paciente, não estou exagerando, né? Todo mundo já viu o paciente voltar no terceiro, quarto dia, né, Carlão? Porque Com dor no criaram ele, toque. alguém, o lugar que cria o paciente por Manchester, eu não entendo isso, e põe lá TCE. Aí o colega compra o peixe, o TCE, faz um ataque Esquece o resto. de crânio e bum, manda o cara embora. Eu já vi isso acontecer. Aí eu sou torácico, eu pego o cara 3 dias depois com aquela dor, ectasia e às vezes pneumonia, Uhum. infelizmente. Em 3 dias não, mas às vezes mais. Então, trauma de costela, eu vou dizer que cara, do Primary Survey faz parte de uma radiografia de tórax e bacia, né? Sim, Eu não devia falar de tá lá. bacia, porque a discussão é do capítulo de tórax, mas um dia veio um senhor que caiu e eu pedi tórax e bacia. Aí todo mundo me xingou, porque ele veio andando. Porque o trauma americano, ele vem deitado né? Na E frente, não né? anda depois do trauma. Mas o trauma no próprio, os caras caem e depois vai andar, né? Ia fazer compra, ele levanta e depois vai para o hospital. Bom, também o velhinho não estava grávido, fui lá. Se bem que eu não devia falar isso, que mesmo na grávida você faz a radiografia que precisa, né? Mas enfim. Cara, ele tinha uma fratura, não obviamente grave, mas tinha uma fratura da parte anterior da bacia. Aí você vai Uhum. falar assim, mas ele não vai morrer. Morrer não, mas é igual o Carlão falou, né? O tratamento, a analgesia para alguém que fraturou uma costela é uma. Para quem não teve trauma de torácica é outra. Trauma para quem fraturou uma bacia, mesmo pequeno na frente, andando, é uma. Analgesia para quem não fez nada, só bateu o músculo é outra. É igual a discussão do. Putz, eu tenho que me segurar, né? Que eu devia falar só de tórax. Mas bom, vamos dar desculpa aqui a coluna torácica, né? Trauma de coluna, né? Nem livro do mundo hoje em dia manda fazer radiografia. Você acha que tem coisa? Faz uma tomografia. Você acha que não Tomografia. tem? Então não faz nada. Sim, Por quê? As pessoas falam, eu faço radiografia porque se não tiver nada na radiografia não é nada grave. Não é grave para não matar, às vezes. Tá bom, posso até. Eu não devia concordar, mas eu vou engolir essa. Mas o treinador de alguém que soltou um processo transverso é diferente de um cara que só bateu o músculo, né? E tá com uma dor nas costas que bateu o músculo. E depois o cara vai voltar depois, complicado, com dor. sim, e complica, né, cara? E vai complicar. E vai complicar. E o grande problema é esse, infelizmente, a gente que trabalha no pronto atendimento, não é igual no consultório, que você atende o paciente no consultório, o paciente vai voltar para você, o mesmo paciente vai voltar para você. Você vai ter o feedback do seu atendimento daquele paciente. No pronto atendimento, cara, eu estou de plantão hoje na terça-feira, o cara voltar daqui a 3 dias na sexta, eu não estou lá. Então, vai ser um outro colega que vai atender esse paciente. Tudo bem, o colega vai atender bem, mas eu vou perder o feedback de aquele paciente que eu atendi voltou com uma complicação porque eu não atendi bem. Então, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, achando que eu estou fazendo certo. Se o colega que atendeu ele na sexta não for o cara, gente boa, falar, ó, Carlão, atendi um cara aqui que você atendeu e voltou assim, assim, assim. Beleza, aprendi. Mas a gente não tem isso, a gente não tem o paciente que retorna para a gente no plantão com uma complicação de algo que a gente deixou passar despercebido, ou de uma analgesia que foi mais fraca do que deveria. Então, por isso que é importante a gente, às vezes, pesar um pouquinho mais a mão na analgesia desses pacientes vítimas de trauma de caixa torácica, porque o velhinho ele vai fazer uma telectasia, vai fazer uma pneumonia, não vai conseguir fazer a expansão torácica adequadamente, não vai fazer a higiene, né? Em casa, depois de queda, a família põe ele no sofá. Você tem que chamar a família inteira e falar, pelo amor de Deus, seu Isildo, o senhor pode andar, pode, né? Sim. O senhor não vai fazer coisa porque a família amarra o cara na cama. Né? Bota o velhinho deitado, que aí piora mais ainda o quadro dele. Eu gosto de, perdão, que eu falo aqui na Europa, não sei se aí é assim, na época que eu estava no HC não era assim lá em São Paulo. A gente passava os internos, né, que não sabia o que ia fazer na residência, e os residentes. Mas não vinha clínico do centro de saúde ficar no PSC com a gente na cirurgia. Aqui na Europa vem.
E aí eu falo pro pessoal do centro de saúde, que eles todo ano tem que passar um pouquinho em cada lugar e tal. Eu falo assim, cara, vocês têm que pensar o contrário aqui. Eu falo, quando eu estou no meu consultório de cirurgião torácico, a minha pergunta é o que meu paciente tem. Eu vejo um nódulo, eu quero saber, será que é tuberculose? Será que é metástase? Será que é um tumor primário? Será que é um granuloma? Eu quero saber o que tem. Então, tudo que eu for fazer com o paciente, seja falar, seja examinar, seja pedir um exame de sangue, de urina, uma imagem, vai ser para... Eu quero saber o que tem. Quando a gente está lá no trauma, é igual dor precordial, né? Eu quero saber o que não tem. Isso é importante, porque, como no Brasil tem muita medicina privada, é capaz de algum colega que trabalha no lugar privado, algum administrador que nunca viu um doente, não sabe medicina, porque se formou em outra coisa, né? Não é, ele vai chegar para você e falar: Nossa, doutor, mas o senhor pede muito exame e vem tudo normal. Lá o pessoal do raio-x me falou. Mas, né, cara, o dia que você toda a troponina que você pedir tiver estourada, bicho, o dia que todo apêndice que tirar tiver supurado, e o dia que toda tomografia de velhinho que você pedir tiver um puta hematoma, é que você tá matando um monte de gente, né? As suas radiografias, a maioria, vai ter que vir do raio-x de tórax e bacia normal. Que bom. Sabe que um dia nada, esses países que eu vou dar uma criança e gosto de ficar no plantão, né? Um senhor caiu de um muro de 3 metros de madrugada. Estranho, mas bom, enfim. E é um senhor já de uma certa idade. E ele não falava a língua do país. Era um senhor africano que não falava a língua do país que eu estava. E aí ele tinha uma dor cervical. Bom, aí como diz o Nexus, o Canadian C-Spine Roll, fui lá, Nexus modificado, pedi a tomografia dele de cervical. Na hora que eu pedi, como esse país era um país de quase não tinha trauma, o técnico veio me dar uma bronca, cara, na sala de onde ficavam os médicos ali, na urgência. Falou, doutor, o senhor pediu uma tomografia cervical? Falei, pedi. Ele falou, o técnico, pô, mas já é a terceira, quarta que o senhor pede hoje. Vai ter indicação, né? Bom, e era de madrugada, assim, olha, às 3 da manhã. Aí eu tô lá, não tinha nada para fazer, tava lá no computador, lá, vendo outras coisas, aí bate na porta da sala, entra o técnico. Ele falou, desculpa, doutor, o cara tinha uma fratura aqui. Aí eu falei, cara, eu não caí do muro, né? Você não tem pedido desculpa para mim, eu não caí do muro. Então é assim, toma cuidado, porque no trauma o pensamento é quer dizer, na urgência, né? A pergunta nossa não é só o que o paciente tem outra pergunta tão importante quanto a dona Maria, ela pode sair por aquela porta ali e ir para casa? O seu José pode sair ali? Eu garanto que ele não tem risco da saúde e da vida dele? Ok. Então, por isso que a gente faz muita exagero. E de propósito. Então não tem vergonha. Se você tomar uma bronca do radiologista ou do técnico, que você está pedindo radiografia de tórax e bacia, nos que tem indicação, ou tomografia de coluna nos que tem indicação, ou tomografia de crânio nos que tem indicação, claro que você vai ser mandado embora de alguns hospitais privados, né? O colega talvez igual comigo, né? Você sabe que um dia eu estava no hospital privado aí no Brasil, no interior de São Paulo, e fazia urgência. Aí chegou de noite, um carro capotou. E aí o cara, eu precisava fazer uma tomografia de crânio no cara. Aí veio uma mocinha lá da recepção, de gravatinha, toda bonita, assim, de crachá, e ver se o convênio dele liberava. Assim, não é o espírito do trauma, né? Mas, assim, tem que tomar cuidado nesses lugares, porque, às vezes, como eles não estão acostumados, você tem que chegar no papo e tentar meio que, mesmo assim, às vezes você corre o risco de não ser convidado nunca mais para ir, se você pedir o que deve. Mas é o que diz a ciência do trauma, né? Alto índice de suspeita. Alto índice de suspeita. Tem que fazer. E seguir. E outra coisa, né, Carlão, aproveitar só a deixa aqui. Você sabe que quando o velhinho cai, qualquer trauma subiu o tronco, eu ponho lá, né? Escrevo lá a historinha e ponho X, A, C, D, E. Depois ponho os diagnósticos. Eu já tô bronca por causa disso. As pessoas falam, mas isso é só para trauma grave. Cara, mas você sabe que num plantão, quando chega, você tá meia hora para acabar seu plantão com 3 pacientes parecidos, cara. O mesmo nome, às vezes, parecido. Cara, você escreve tudo direitinho ali
isso te ajuda, mas vou te contar mais. Às vezes, o paciente chega, você acha que ele está bem. Você escreve meio exagerando, né? Ah, X, ABC. Uhum. Cara, mas quando o cara degringola e vai para a sala de urgência de volta e monitoriza e aquela correria, cara, nada como você ter visto tudo. Porque aí chega o pessoal desesperado, chegou aqui, você fala, cara, quando ele chegou eu vi, esses dias. Eu fui lá, vi uma senhorinha, bateu a cabeça, suturei, tá, fiz o XABCD, blá, tinha uma sutura, tomografia, radiografia, tudo bem, babá. Foi mais uma sutura na galha. Aí tava para ir embora, até a filha falou assim, doutor, vai demorar muito o relatório da TAC, eu não posso ir embora, e o senhor me avisa? Eu falei, só não vou deixar sua mãe embora, que eu acho que tem um sangramentozinho pequeno, subdural, subdural não, subaracnoide, mas espera um pouco aí. Ela, tá bom, tá. Aí, na hora que ela esperou, saiu o relatório, ela, obrigado, doutor, tal, tava indo embora. E eu gosto de deixar o WhatsApp com os pacientes, porque eu gosto de ver o retorno, às vezes. Eu deixo. Claro, não para aqueles que eu vejo que vai abusar, né? Mas assim, paciente normal, né? E eles não abusam, via de regra, né? Também a gente não dá para os mais exaltados, né? Mas enfim. Aí a paciente, a filha, né, pegou a mãe, pôs na cadeira de rodas e estava indo para a saída. Daqui a pouco, tchau. Eu ia chamar o próximo. Cara, não deu assim 2, 3 minutos, ela vem gritando: doutor, minha mãe. Ela teve tipo uma. Porque o ortopedista ela tinha luxado o ombro, tinha posto no lugar, tinha dado benzo com um mio relaxante. Não sei se foi isso, não foi, mas enfim. Ela estava bem, ela só deu comer Deu assim, aquela. mas na cabeça da filha, a mãe bateu a cabeça, um rasgo desse tamanho, fez assim, aí corremos lá para a sala, monitorizou tudo de novo, tá tudo bem, e ela estava meio sonolenta. Quando chegou nesse hospital, tem uma equipe de intubação, aquelas coisas, né? O pessoal da anestesia, da UTI, e já fazendo eco do coração, o que será? Cara, tudo que eles tinham de dúvida que podia ser, eu tinha acabado de ver. Sendo que a velhinha caiu da altura e bateu a cabeça, e tinha tirado o ombro do Uhum. lugar. E estava Então, anotado. tudo, porque uma porcentagem dos casos vai complicar. Ou não, né? Igual essa senhora aí. E se você examinou tudo, te ajuda muito a tratar do doente depois, né? Exatamente. Ajuda muito. Agora, você não examinou, comprou o peixe da batida da cabeça, pede uma tomo aí. Na hora que a velhinha der uma desmaiada, você, puta, será que tinha Você não coisa sabe. no pulmão? Será que no pericárdio? Na barriga? Na bacia? Né? Por isso é importante, cara, que eu friso isso muito. Eu faço tudo igual para todo mundo, para não esquecer de fazer nada para ninguém. Desde a velhinha que caiu e deu um totalzinho com a cabeça na parede, até um cara que caiu do 10º andar o primeiro atendimento é exatamente igual, é o protocolo inteiro. Lógico, cada um tem as suas especificidades, cada paciente é diferente, mas o meu jeito de atender, eu não pulo nada, eu faço tudo igual, eu vou atender tudo, sigo direitinho. O paciente chegou vítima de trauma, é oxigênio. Doutor, ele está saturando 100%. Vai colocar o oxigênio nele, depois Não, se você tira, não tem problema nenhum. o problema é não colocar, né? Tirar depois não tem problema. Então, todo o protocolo eu sigo, todo paciente vítima de trauma eu faço igual justamente por isso. Para se tiver alguma complicação ou se aparecer alguma outra coisa que eu não tinha visto antes, cara, isso aqui eu já vi e já tinha afastado a possibilidade de ser isso. Então, isso aqui é uma coisa nova. Não deixei passar em branco aquilo. Então, isso é muito importante estar falando. A gente tem que criar na nossa cabeça, tanto a nossa cabeça quanto ele no prontuário, uma sequência de atendimento do paciente para saber, não, eu passei por tudo, vi tudo que o paciente não tem, fui vendo, o paciente não tem isso, o paciente não tem aquilo, não tem aquilo. Se aparecer alguma coisa, ou é alguma coisa que realmente eu deixei passar despercebido, ou é alguma coisa nova que não tinha naquele momento. Você sabe que eu escrevo sempre, quando põe a historinha, depois eu escrevo assim, Initial Assessment, Primary Survey, ATLS, 11ª edição. Com todo mundo. E sabe quem me ensinou isso? O saudoso Fabião, Fábio Por Neto, favor. que eu Uhum. chamo ele de papai, porque eu tenho 1,66 m, ele tem 2 e pouco, né? E ele, como era grandão, ele brincava de dar cabeçada quando a gente fazia coisa errada, e eu sou muito grato às cabeçadas. E ele falava assim pra gente, quando chega uma senhorinha andando que caiu, essa é a hora, você que é jovem, está começando agora, fazer, naquela época não tinha o X, né? Fazer o ABCDE, que vai ficar Uhum. medular. Porque na hora que chegar o baleado, você vai ter visto 10 velhinhas que você abriu a boca,
pôs a lanterninha, olhou, não tinha sangue, não tinha nada solto, palpou o pescoço, fez tudo. Porque não dá para você também querer no treinar na situação, mais calma, para depois ir na sala de colocar o cara lá que você drenou sangrando. Porque aí não é o bom momento para quem não tem experiência Treinar. para tentar. Então, treinar no bom sentido, quer dizer, cria rotina, quem é mais jovem, faz o XABC em todo mundo. Vão dar risada de você? Algumas pessoas vão. Paciência. Mas você vai tomar bronca de alguém, talvez, que você está escrevendo X. Vai, tudo bem. Vai. Talvez o cara da radiologia vai te. Tudo bem, o cara da radiologia ele vai te xingar, mas no dia que o filho dele cair, ele vai vir falar: doutor, será que o senhor pode ver meu filho? Dá vontade de falar assim, cara, mas não é esse cara que falou que eu sou exagerado? Por que não pede para quem não é exagerado, né? Porque no fim, eu acho que nem quem fala isso acha que é exagerado. Porque senão não tinha esse fenômeno, né? Na hora que é um familiar, vem pedir para o exagerado. Então, eu acho que mesmo quem reclama, não é porque acha que está errado, não. É porque, sei lá, por outro motivo. Então, não é vergonha fazer o X, muito pelo contrário. Escrever não é vergonha. Eu acho que você cria uma rotina e quando chega o paciente grave, cara, você não aumenta um batimento por minuto na sua frequência. Você faz X, A, B, C, D. Aliás, quem vê filme, série, filme, né, na televisão, série de urgência, acha que o médico é um cara que grita. Cara, se você é alguém que se estressa, não estou dizendo de ser rápido, mas se estressa, perde a cabeça. Quando chega alguém, bicho, é melhor fazer outra especialidade, vai fazer uma coisa que você não se estresse, né? Exatamente. O desespero é a única coisa que você não pode ter ali, é desespero. Outra coisa, se você que é o cara que está ali para fazer o atendimento do paciente, e geralmente a gente que está ali como médico é o líder da equipe, é quem vai liderar tudo, se você chega ali estressado, gritando, dando ordem para todo mundo, mostrando desespero, você vai desestruturar a sua equipe toda. Se você chega calmo, a equipe pode estar até mais ansiosa ou não sabe o que fazer. Se você chega calmo, mostrando que você sabe o que está fazendo, a equipe passa a ter a sua calma também, e liderar não é gritar, não é dar ordem, é determinar o que precisa ser feito. Uma palavra você fala, faz isso, todo mundo passa a acreditar em você, porque sabe que você é o cara que está sabendo o que está fazendo, sem precisar estressar com ninguém e sem precisar se desesperar também. Eu mandei no grupo lá os negócios da 11ª edição, aí se você quiser mandar de novo lá, tá lá no grupo. Bom, porque entrou muita gente depois, eu vi que hoje entrou muita gente. Vou mandar de novo. Vou mandar de novo já aqui, então. Pra Tá, vocês verem. Né? Mas guardem a 10ª. Eu acho que a 10ª é muito importante. Eu tenho a 10ª, eu tenho o livro da nona, que eu guardo comigo. Eu semana também. Passada, eu fiz uma live com o Franklin Andrade de João Pessoa, não sei se você conhece. Ele começou a mostrar tanto livro que ele tem antigo. Eu falei, ô Franklin, começa a mostrar seus livros antigos, nós só vamos te chamar de velho. A nona, a 10ª e a 11ª. Joãozinho, mais interessante e ver essa evolução aí. É curioso. É sim. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui hoje, João, e a gente continua passando para o pessoal informações lá no grupo. No grupo, quem quiser discutir trauma, é chato que eu gosto tanto de discutir que eu perco a hora, fico enchendo o saco de vocês. Já a gente vai a noite toda aqui. Que horas são aí agora? Mas assim, às vezes eu só não respondo por causa do fuso horário, quando eu acordo de manhã. Aqui são 5 horas a mais durante o nosso verão, né? Depois muda. Mas pode mandar. Aí tá? Já vai dar 3 horas da manhã. E mensagem também legal. Façam um ATLS porque tem cursos com nomes parecidos, mas são mais condensados. E quem puder fazer um PH-ATLS também é legal para se comunicar com o bombeiro. Sim. E tentem ser instrutor, estudem bastante, se dediquem, porque sendo instrutor, você vai ser obrigado a dar aula. Então, você vai ser obrigado toda hora a ler, reler, vai ter dúvida dos colegas, vai trocar experiência. No curso que eu fiz com o Carlão,
Tinha um colega de Minas que era especialista em teto, não lembra? Aham. E ele deu uma aula a mais no ATLS. A gente pediu, você se importa? Deu. Pedimos para os alunos, né? Os alunos, e ele também, você se importa de dar uma aula para a gente? Ele deu uma aula de mais de meia hora para a gente de teto, né? Foi super legal. Tétano. Sobre tétano. Uma hora você pega um grupo de neurocirurgião, uma hora você pega um grupo de ortopedista, uma hora você pega um grupo de anestesista. Então, pessoal, façam o ATLS, o ATLS e o PHTLS. Tem outros cursos, mas são mais condensados. Por isso que eu digo o AT e o. Eu não sou acionista do American College, eu não conflito de interesse. É só porque ele é um curso um pouquinho maior do que o outro que tenta juntar os dois. Tem dois outros cursos que tentam juntar em 2 dias PH com AT. Uhum. Qual que é o problema de tentar juntar PH com AT? O PH ele é dado para pessoas não médicas. Então, o que acontece? A velocidade com que a informação médica é passada é outra. Um dia eu estava dando PHTLS, você mostra uma. Não, era o projeto 1, que era tipo um ATLS brasileiro, né? Que a gente fazia. E aí dava tipo um PHTLS, perdão. E tinha profissionais de várias áreas da saúde. E aí um dia uma bombeira perguntou para mim: que é essa mancha branca aqui na radiografia de tórax? Coração. Coração. Então, assim, os cursos de PH, às vezes, o dia T, todo mundo é médico, então o cara vai falar a informação Uhum. com uma velocidade, todo mundo é médico. E é o intra-hospitalar. Então, você tem PH, você tem lá 2, 3 dias só de PH, depois Uhum. 2 de AT, Advanced. 2 ou 3, tem lugar que é 4, mas geralmente é 2 ou 3. Agora, você tem cursos que tenta dar tudo em 2, pessoal. Então, assim, curso nunca é demais. Difícil. Se tiver dinheiro, faça todos, mas latente, eu acho que dos disponíveis aí hoje em dia, o A, Advanced Trauma Life Support, vale muito a pena e tentem ser instrutor, não é não, Carlão? Sim. Cara, mudou muito, assim, mudou muito a minha vida de atendimento mesmo. Posso falar que quando eu fiz o ATLS como aluno, o João foi meu instrutor quando eu fiz o ATLS, eu fiz cirurgia geral, já atendia trauma como residente de cirurgia geral, como cirurgião também, mas eu não tinha isso que a gente está falando desde o começo, o espírito do trauma, né? Quando eu fiz o curso, uma coisa importante, eu fui fazer o curso porque eu tinha saído de Belo Horizonte, estava voltando para cá e falei, eu vou voltar para Belo Horizonte, vou voltar a atender em urgência, em pronto atendimento. Então, eu preciso dar uma renovada no meu conhecimento e vou fazer o ATLS. Fiz o ATLS para isso. E aí aconteceu o seguinte: criaram um grupo do WhatsApp, ficou o Joãozinho e o Fabão no grupo e a gente continuou conversando depois do curso. O curso acabou. Esse cara, mais o Fabão, que ele citou agora, a gente fez um grupo de trauma e ficou conversando sobre trauma, que é isso que a gente está fazendo aqui. E isso me estimulou a querer trabalhar com trauma. Eu conversei com o João depois, chamei ele no privado, falei, João, estou pensando em fazer o curso como instrutor. Ele falou, faz, porque vale muito a pena, vai mudar a sua vida. Entrei como instrutor, depois virei diretor, comecei a trabalhar exclusivamente com trauma. Hoje eu trabalho muito pouco dentro do hospital, trabalho mais na porta, nas urgências, eu adoro trabalhar. E comecei a falar sobre trauma, que é o que eu faço na internet. Então, o fato de ter virado instrutor, mesmo que você não vire instrutor, faça o curso como aluno, depois tente fazer o curso como instrutor. Porque realmente muda o seu modo de pensar. Isso que a gente está falando, todo paciente que chega para mim, no pronto atendimento, eu faço mentalmente e fisicamente no meu paciente o atendimento dentro do XABCDE, em todos os passos, mesmo que ele não tenha nada. O cara chegou, deu uma topada com o dedinho na mesa, vai ser o XABCDE nele também. Então, muda o seu modo de atender, você começa a enxergar como médico, como o cara que está ali na porta, no pronto atendimento, o seu paciente de uma outra maneira, e com certeza, quando chegar um paciente vítima de trauma mais grave, que são aqueles pacientes que as pessoas têm medo, você vai atender sem medo, vai atender sem ter gritaria com a equipe, e principalmente você vai estar mais seguro para fazer o atendimento. Então, o ATLS é um curso que eu recomendo para todo mundo, você não precisa ser cirurgião para fazer o ATLS. Desde que você se disponha a atender um pronto atendimento ou em qualquer outro lugar, tem que ter o ATLS. O PHTLS também é muito bom, porque te dá essa ideia do pré-hospitalar, ainda mais que agora os dois estão conversando melhor quando juntou o X. Então, são dois cursos importantíssimos para se fazer.
você fica sempre em dia, né? Se você virar instrutor, você tem que... E muita coisa que você vai discutir e vai entender, às vezes, anos depois. Porque um dia você dá via aérea, um dia você dá não sei o quê, e você tem um detalhezinho ali que você vai lá, enquanto o anestesista ele te fala, aí você vai entender. Sempre É passa. muito condensado, né, para quem não é cirurgião, por exemplo. Por exemplo, todos os cursos que eu dou de ATLS, por exemplo, quando eu dou aqui em Belo Horizonte, um que é instrutor também, que foi naquele curso que a gente fez, é o Rômulo, que ele é neurocirurgião. Todas as vezes que o Rômulo dá o curso como instrutor, ele dá a parte de TCE e de TRM. Cara, eu faço questão de, eu estou às vezes como diretor do curso, eu faço questão de sentar e assistir a aula do Rômulo, porque eu aprendo muito sobre TCE e TRM. Então, a gente sempre está aprendendo quando a gente está participando do curso, como instrutor, a gente está vendo, às vezes, algumas dúvidas dos alunos, a vivência dos alunos. Eu trabalho naquele lugar eu faço assim, assim, assim. A gente aprende com trauma todos os dias. Cada paciente que chega para a gente ensina para a gente também. E cada paciente que chega para um colega que ele me conta como ele atendeu aquele paciente vai me ensinar também. A gente aprende trauma todos os dias. E trauma é muito gostoso, né, João? É uma cachaça. E não esquecer também, quem gosta de urgência, é bom fazer o ACLS, FCCS, PAL, se der também, né? É importante fazer. Mozinho, vou te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela disponibilidade. Por mim, eu ficava aqui até amanhã conversando, mas amanhã tem plantão, a gente está de plantão amanhã. E aí, Eu que a gente agradeço. continua no grupo e vamos ver se a gente consegue marcar depois uma outra dessa para falar sobre um outro assunto dentro do trauma. Se vocês quiserem, a gente faz de Airways, um de X, né? Um de Airways. O de X é meio rápido, mas meio rápido entre aspas, que dá para esticar, mas a gente faz um de X, um de A, um de B, um de C, um de D. Podemos fazer tudo, podemos fazer o ATLS inteiro aqui, o curso de ATLS para essa galera. Obrigado a todo mundo que estava aqui participando com a gente. Se tiverem alguma dúvida que a gente ficou conversando deliberadamente, às vezes a gente deixa passar uma dúvida que não consegue ver, manda lá no grupo as dúvidas, a gente continua conversando, essa live continua no grupo, né? E a gente vai conversando e a gente vai marcando depois lá no grupo alguma outra reunião como essa, para a gente poder falar mais sobre trauma, que é muito bom. Joãozinho, obrigado. Grande abraço. Uma ótima noite para vocês. Boa noite para todo mundo. Obrigado.